Olá, nação, eu acredito na minha geração. Estamos iniciando agora mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Você que chegou em nosso canal, seja muito bem-vindo. Se está aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, seu gostei, compartilhe com mais alguém. Assim fazendo, a plataforma vai compreender que o nosso conteúdo é relevante, de fato é, por si só vai recomendar para mais pessoas. Você que faz parte da nossa família de mais de 260 mil inscritos, muito obrigado por você fazer essa programação especial acontecer. Até porque esse podcast acontece para você, por você e para mais ninguém. Toda semana nós estamos aqui com convidados especiais. Hoje não é diferente, porque eu tenho a alegria de receber a esta mesa um pastor, um irmão, um amigo, alguém que tem um depósito extraordinário de Deus para compartilhar com esta geração. Um pregador, conferencista nacional e internacional. Estou falando do pastor Valmir Carvalho. Pastor Carvalho, seja bem-vindo ao Eu Acredito Podcast. Glória a Deus. Pastor Fábio, uma alegria. Nossos irmãos, internautas, todos aqueles que estão nos ouvindo e que vão passar aqui essas 2 horas conosco. Um prazer muito grande estar contigo. De coração, quero lhe agradecer pelo carinho, viu? Pelo respeito que tem dispensado para com a minha pessoa. Sei que eu não sou nem 10% aí do que você disse, mas espero colaborar com todos, colaborar com os irmãos, trazendo aqui alguns esclarecimentos e principalmente falando um pouquinho da intimidade e da história do pastor Valmir Carvalho, coisa que é muito difícil alguém me ver contando testemunho. Então hoje eu creio que vai ser um bate-papo muito bom e teremos coisas produtivas daqui até o final deste, vamos dizer, podcast, que não será um podcast de debate, mas será um podcast aí bem acalorado, eu creio, porque já te conheço, acompanho teu trabalho, sei que você não brinca em serviço. Deus abençoe, estamos aí. Amém, pastor. Uma alegria poder recebê-lo. Muito obrigado pela aceitação do convite. Hoje no Brasil, as pessoas lhe conhecem como pastor, pregador e escritor. Pregador dos Gideões desde o ano de 2013, 2014 por aí. Então já tem aí um conhecimento nacional. Mas talvez as pessoas conheçam um pouco a respeito da pessoa do Valmir. Como é que o senhor se identifica como ser humano? Amém. Pastor Fábio, se o senhor me permite, antes somente de entrar nessa questão, só quero mandar um abraço para uma pessoa especial que está assistindo e depois pode ser que a pessoa tenha que sair. Eu quero deixar um abraço especial para um amigo, o pastor Erinaldo, uma pessoa crente, uma pessoa de Deus, que gosta muito de você, está me ouvindo. E quero deixar um abraço especial para o Diego, menino que cuida das minhas mídias, faz um trabalho para mim, e também o Geisiel, 2 meninos, um de São Paulo e um do Rio, que viram em mim o que o senhor vai poder ver e passar para o povo. Quando o senhor perguntou da minha pessoa, eu já lembrei deles na hora, porque eles disseram, pastor, o senhor precisa aparecer mais no Brasil. E foram eles que começaram aí com o Instagram, de um tempo para cá. Então, quero deixar um abraço especial para eles. Deus abençoe vocês, todos os demais ouvintes, minha esposa, Manrita, Paloma, minha filha, Tiagão. Vai ser uma manhã de bênção, acompanhe conosco aí. Pastor Fábio, voltando à sua pergunta, né, a respeito da minha pessoa, sou uma pessoa simples, né? Hoje o pessoal me conhece aí por pregar pelo Brasil todo e até alguns países por misericórdia, mas eu sou paranaense, nasci em Terra Roxa, né? Aos 2 meses de idade fui dado embora pela minha mãe, uma família que era pobre na época, em 1975. Aí uma família me adotou, mas era uma família também pobre, que foi para São Paulo e acabou ficando numa situação bem pior do que a que eu tinha. De São Paulo, morei no Jardim Ângela por alguns anos, bebezinho de colo, criança. De lá fui para Limeira, onde eu resido hoje. Sirvo a Deus na Assembleia de Deus ali, Ministério do Belém, como pastor auxiliar do pastor Levi Ferreira de Souza, meu presidente, meu amigo, um abraço também. E auxiliando o Departamento de Missões, supervisionando o campo de missão, enfim, à disposição do presidente, mas tendo esse trabalho itinerante, como ensinador, pregador, né, em escolas bíblicas, encontro de casais. Eu estou me enveredando, já tem 3 anos nessa área, tenho me dado bem. Então, assim começou um pouquinho a história do pastor Valmir. Vou intercalando aqui para você ir perguntando aí coisas que o senhor já tem aí mais um know-how sobre essa questão aí do que nós podemos falar primeiro sobre a minha pessoa. Mas existiu o Valmir antes de conhecer a Jesus? Quem era ele? Como vivia? Existiu, rapaz, existiu. Todos nós temos uma história, né? E comigo não poderia ser diferente. Eu
Aceitei a Jesus com 13 anos de idade, na Cristã Presbiteriana Pentecostal. Então, até os 13 anos, não conhecia, nunca tinha ouvido falar de Jesus, através dos meus tios. Eles foram para essa igreja que eu amo, inclusive. Tenho um carinho muito grande por ela. E vou estar ministrando até daqui uns dias em uma delas aqui pela primeira vez. Pessoal que eu amo mesmo, mas depois, com 14, eu fiquei um ano, fui batizado, fui para o monte, batizado com o Espírito Santo. Eu vim bem naquela geração do avivamento mesmo, né? Aquela época aí, vamos pôr, eu estou com 50, há 37 anos atrás, né? Que o fogo pegou no Brasil, foi coisa tremenda. Só que depois, muita pobreza, dificuldades, não tinha condições financeiras nenhuma. Cheguei a pedir pastéis na rua da sede do Belém, da minha cidade, que é onde eu sou pastor auxiliar hoje, que é um privilégio, mas naquela mesma rua eu cuidava de carros e pedia pastéis, porque não tinha dinheiro para comer um pastel, uma época muito difícil da minha vida. E aí teve o pastor Valmir também, pós essa época aí, porque daí eu fiquei alguns anos depois de jovem, até na época do casamento, eu casei jovem ainda, né, com 20 anos já estava casado, eu tenho 30 anos de casado. Então teve o pastor Valmir antes. O pastor Valmir gostava muito, né, como é que eu vou dizer? De algumas coisas que a gente, como servo de Deus, tem que abandonar, né? Mas eu nunca fui viciado em droga, não tenho testemunho de droga para contar, não tenho testemunho de crime. O meu problema era jogo, gostava muito de jogatina, baralho, essas coisas. Teve um pastor Valmir antes aí, jogador de sinuca, de baralho, viciado em jogo a valer, né? Só jogava a valer. Então teve um tempo de um pastor Valmir botequeiro, mas sempre com caráter, fui criado por uma mineirinha muito linha dura. Então, por isso até as minhas mensagens hoje têm essa conotação aí de eu ser um pastor um pouco mais firme. Mas é a criação, a educação que eu tive mesmo no mundão. Então, teve aí um pastor Valmir que passou uns anos, mas depois voltei para Jesus na sede do Belém, onde eu fui criado, meu ministério, e estou até hoje na mesma igreja. No caso, então, não era pastor, né? Não. O senhor disse que teve aí um pastor Valmir, então era o Valmir só, né? Teve aí um Valmir Carvalho aí, que não era pastor, não era crente, e esse daí teve seus altos e baixos também. Mas como é que foi o seu encontro com Jesus que te levou a essa conversão, a essa mudança de vida? Foi uma coisa tremenda, né? Meus tios foram nessa época do avivamento e um aceitou Jesus, levou o outro, os irmãos. E eu fui visitar um culto da Assembleia de Deus Presbiteriana Pentecostal, que tem em Limeira. E, rapaz, no dia desse culto, o pregador pregando lá contou a minha vida toda, né? Falou ali muito da minha história pregando, mas ele nem imaginava quem era eu ainda muito inexperiente, muito pobre, muito carente, né? Ouvi aquela palavra e o coração começou a queimar, as lágrimas começaram a cair. E, de repente, Deus levanta uma mulher lá, ela vem lá na minha direção, põe a mão na minha cabeça. Eu nem sabia que mistério era aquele, mas não era essas revelações de hoje de CPF, não, sabe? Era coisa de Deus, né? Não é essas revelações sem fundamento nem Bíblia. Era uma revelação profunda. E ela disse, né, de coisas passadas assim que eu nem sabia, mas culminou que eu entendi que foi a história da minha adoção, da minha mãe que me deu embora. E eu estou citando aqui por questão do podcast, mas já quero deixar uma frase para os irmãos durante o podcast, não pensar, pô, o pastor Valmir foi adotado, foi dado embora, ele tem alguma... Então eu carrego sempre essa frase aqui comigo, ó, passado resolvido, futuro decidido. Eu não tenho nem problema nenhum com adoção, sempre soube desde pequeno, mas minha mãe me registrou, sempre fui criado como se não fosse adotivo. Então não tem problema nenhum com isso, porque meu passado está resolvido e o meu futuro decidido. Perfeito. Então eu só conto isso assim, é muito raro, para os irmãos saberem que a gente não nasceu em berço de ouro e que a nossa vida foi construída em cima de muita luta, muita guerra, e principalmente a minha conversão. Aí eu já tirei na época, pastor Fábio, que era tempo de oração mesmo, eu fui para um monte chamado Monte Branco, em Piracicaba, e eu subi esse monte, era com garrafa d'água nas costas e bolacha de sal. Aí a gente ia passar pão e água. Então, subi o monte, armava cabana e ficava 7 dias no monte. E nesse monte aí, nessa primeira subida, eu fui batizado com o Espírito Santo. Então, desde lá eu tenho esse ministério da palavra, mas é muito raro um culto que eu não termino de pregar e não oro pelo povo e Jesus não abençoa, batizando, renovando vida, enfim. Foi assim que começou toda a minha história, no monte, na Presbiteriana Pentecostal. Aí depois, fiquei um ano só firme, crente, aí fiquei para o mundo, não tinha dinheiro para comprar roupa nem para ir no culto. Uma situação miserável, minha mãe mudava
todo mês morava num bairro em Limeira e não tinha igreja em todo lugar. Hoje Limeira é uma cidade pujante, aí, muito 320 mil habitantes, mas na época Limeira era só cana e laranja. Então, foi assim que nós começamos a nossa história de fé. E o senhor, antes de conhecer a Jesus, era viciado mesmo na jogatina ou não? Era. Totalmente viciado? Não era total, porque eu trabalhava, eu criei... Mas trabalhava e pegava o dinheiro, gastava naquilo que não era pão. Naquilo que não era pão. Eu digo viciado porque eu cheguei a posar no boteco jogando, né? E eu não jogava brincando, eu não gostava de jogar sinuca a valer nada, e nem baralho a valer nada, eu só jogava valendo dinheiro. E às vezes tinha que assinar um cheque lá, porque eu desde novinho, Fábio, pastor Fábio, eu nunca tive problema com Serasa. Então, você vai ver durante o podcast eu falar algumas coisas, mas está atrelada à minha consciência, ao meu intelecto, porque eu já tinha essa formação. Então, eu tinha muito crédito nos botecos, desde moleque, a palavra firme. Então, eu comprava fiado, mas nunca bebi, não bebia cerveja. Depois, no final, quando eu se converti, estava bebendo um pouquinho de vinho e tal, para ir para as festas, dança, gandaia, você tem que beber um pouquinho. Mas nunca bebi, nunca fui beberrão, então eu às vezes ganhava caixa de Coca-Cola, de Fanta no jogo, esse tipo de coisa. Sim. Mas era jogo de baralho e sinuca. Outro tipo de jogo também não. E era mais aí as noitadas mesmo, os bailes da vida, de coisa de molecão mesmo. Mas e a sua visão hoje, como pastor, como cristão, como servo de Deus, como pregador do Evangelho, a respeito das jogatinas? Nós estamos na era das bets, que tem ganhado até o coração de muitos cristãos e servos de Deus. Tem crentes viciados nessas bets, e também tem as questões das loto, né? Como Mega Sena, Lotomania, que tem muitos cristãos também que faz a sua fezinha por lá. Na sua visão bíblica como cristão, o crente, ele pode fazer uma fezinha nessas jogatinas? Você já começou cedo, hein, rapaz? Não, pegando só a partir do seu testemunho. Então, vamos lá, pastor Fábio. Eu sou uma pessoa que eu vivo e prego e vivo. Eu, depois que eu estou no Evangelho, o Evangelho entrou na minha vida, e principalmente depois que eu me tornei obreiro, eu nunca fiz jogo em loto, nem Sena, nem Mega Sena, nem nada de Sena. E eu não vou negar, eu sou terminantemente contra crente que joga. Mas tem crente que joga? Tem. Sobre as bets, eu vou ser bem raso com você, porque eu não gosto de tentar, vamos dizer assim, enfeitar demais o palhaço. Eu nunca abri uma bet, eu não sei como funciona, eu não sei como joga, eu não entendo nada de bet. Eu só sei o que é bet por conta das redes sociais e do que eu vejo. E sei o que é jogo do Tigrinho, porque tem uma pessoa que me pagava aluguel, ficou me devendo 4 meses de aluguel, segundo a mulher, porque o marido perdeu o jogo do tal do Tigrinho. Eu nunca abri, não sei como é que é o tigre, a onça, o gato. Agora eu vou dizer uma coisa aos irmãos. Crente joga, mas cristão não. Porque o diabo é crente, né? Ele crê e estremece, diz a Bíblia. Agora a pessoa dizer para mim que ele é cristão em Cristo Jesus e gastar o dinheiro de dar o pão para o teu filho, para a tua filha, em jogatina, vocês me desculpem a sinceridade, mas ele precisa passar por um processo de conversão. Eu sou terminantemente contra jogos, principalmente jogos de azar, porque eu não sei se os irmãos sabem, o jogo chama de azar, porque um só ganha e 1000 perde, irmão. Não tem nada de Deus aí. Então eu sou terminantemente contra, nunca joguei, não jogo e sou contra quem joga. Pastor, e se o jogo for legalizado pelo governo federal, como a maioria dos jogos hoje, as lotos, algumas bets também são legalizadas, ainda assim se torna pecado? E se torna um jogo de azar sendo legalizado pelo governo federal, onde paga impostos, uma porcentagem enviada para casas de caridade? Aí a pergunta é se ainda assim sendo legalizado, seria pecado jogar? Então, você teve o privilégio já de estar em outras nações? Já. Europa, pelo menos sim, aqui Portugal, nos países europeus, Irlanda, Portugal e tal. Sim. Então, eu fui pregar num país da Europa, lá é normal o pastor beber vinho. E cerveja também na Alemanha. Inclusive, teve um na Alemanha que ele prepara o sermão tomando cerveja. Pergunta para ele se eu bebi, se eu tomei vinho. Eu não moro na Europa, eu só fui lá. Então, a questão de ser legalizado não muda a Bíblia. Não muda, na minha opinião. Porque, pastor Fábio, eu fui em um país que a maconha é legalizada. Então, quer dizer que lá eu posso fumar maconha, sendo pastor da Assembleia de Deus. Então, o fato de ser legalizado, para mim, não abre precedente para crente poder jogar. Porque nós, irmãos, o dinheiro da igreja, o dinheiro da obra de Deus, não vem dos Estados Unidos.
está no bolso dos irmãos unidos. Quando a igreja se une, nós rompemos o inferno. Nós não precisamos. A igreja não depende de governo, pastor Fábio. Não, mas tudo hoje é política, se apertou uma parte dentro é política. Amém, nós temos que se colocar, se posicionar, mas a partir do momento que você coloca algo de Deus, princípios divinos, dependendo de legalização, dependendo de governo, nós estamos colocando Jesus em segundo plano. Ele disse para nós, olha, eu estabelecerei a minha igreja, tu és Pedro, né, Petros, fragmentinho de pedra, e eu vou estabelecer a minha igreja sobre a rocha que é Cristo. E as portas do inferno não vão prevalecer. Por que as portas do inferno não prevalecem? A Bíblia não está dizendo que o inferno que vem é nós que vamos, irmão. Nós vamos em cima do inferno. E as portas do inferno não prevalecem. Então nós vamos permitir o inferno vir em cima da gente e colocar leis que não corroboram com a palavra de Deus, o princípio divino. Então, pastor Fábio, eu, mesmo legalizado, eu sou contra crente participar de jogatina. E nós temos alguns textos bíblicos específicos que confrontam os jogadores, aqueles que tentam a sorte, que confronta essas bets, esses jogos? Não. Seja no passado ou no presente? Não. Não temos um... Na minha opinião, texto bíblico? É? Não. Mas o que nós temos... Específico, não. Mas o que nós temos, assim, que... Não. Se coloca pecado tentar a fezinha. Pastor Fábio, ó, olha para você ver como é que a coisa, né, toma um rumo, né? Rapidinho já vai para uma vertente. Nós vamos, daqui a pouco você vai entrar nisso também. Não tem texto bíblico que fala sobre beber. Eles vão dizer que a Bíblia diz que não seja dado, Paulo, dá muito vinho, mas um pouquinho pode. Não tem um texto bíblico específico, não joga. Mas nós temos uma doutrina bíblica cristã. E Jesus, em nenhum dos seus ensinos... Eu gosto muito de Paulo, que escreveu aí cerca de 13 cartas, 13 epístolas. Se você deixar a Bíblia assim descansar e ler só as 13 cartas paulinas e seguir, não tem crente que empata com a gente. Então, Paulo fala sobre tudo, sobre casamento, Paulo fala sobre moral, Paulo fala sobre ministério, sobre testemunho cristão. E se nós formos procurar um versículo, olha, o crente não pode jogar. Então, eu já não vou ficar debatendo, porque não tem um específico. Agora, nós temos versículos bíblicos, onde Jesus ensina, onde Paulo ensina, onde nós podemos inferir de alguns textos que não... vamos dizer, não há edificação nenhuma para nós cristãos quando nós estamos atrelados à jogatina, né? Jogo do bicho, esse tipo de coisa. Mas se você me pedir um versículo, eu não teria para te dar específico. Não pode jogar. Mas também eu tenho um monte de versículo na Bíblia que nós usamos para... Nós não, aqueles que gostam de justificar suas mazelas, eles pegam textos isolados da Bíblia, mas também tem muitas coisas que eu não faço, você não faz, o cristão não faz e também não está na Bíblia. É interessante até aquela palavra de Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me convém. Eu acredito que muitas coisas, para o cristão, é só questão de não conver. É lícito, mas não me convém. Isso. Agora, entendeu? É lícito o cara tomar uma cerveja? Para o mundo mas para isso para mim servo de Deus, é lícito o cara jogar? Fique à vontade, mas para mim não convém. A pergunta é necessário para mim? Sendo que a Bíblia diz que do suor do teu rosto comerás. O teu pão. E traz benefício para mim? E outra coisa, tem pessoas que, ou seja, você acaba... Se o cara ganhar, você ganha pela falência dos outros, porque tem gente que faliram jogando nas bets, jogando nas lotas. Tem um irmão na nossa igreja lá que ganhou na Mega Sena, em 5, lá em Limeira. Foi bem conhecida essa história aí. Inclusive é colega meu. Aí disse que fizeram o bolão, colocou o nome lá, e ele não queria, mas punharam, e no fim ganhou. Tal. Não vou entrar porque eu sou muito conhecido, e ele é meu amigo, e ganhou. Mas olha, eu tenho uma história sobre isso aí. Eu fui pastor de uma irmã que ganhou no jogo 2 carros. E aí? Rapaz do céu. Eu vou contar aqui para os irmãos, cabe colocar isso aqui. Eu conheço a história de uma pessoa que ela jogou na Loto, na Mega, não sei, e ganhou. E aí ela foi falar com o pastor. Pastor, é o seguinte, eu ganhei na Sena, na
Mega, na Loto, né? E aí eu vim ver com o senhor, porque eu vou receber o meu dinheiro e eu queria dar o meu dízimo, mas não tem como eu trazer e pôr na salva. Eu quero ver se eu transfiro para a igreja, direto, dou um cheque, como é que a gente faz, né? Daí o pastor falou, irmão, mas jogar é pecado, irmão. Jogar não é de Deus, nós não temos princípios, né, que nos permite partir para a jogatina. E aí o irmão disse, pastor, eu, né, ganhei aí, mas já joguei. Então é o seguinte, pastor, eu quero dar o dízimo. O senhor não quer receber, então, infelizmente, eu vou ter que dar para qualquer igreja aí, mas que eu vou dizimar, eu vou dizimar. Aí o pastor falou, meu filho, você já errou jogando, vai errar 2 vezes no dizimando? Traga para cá o dízimo. Aí o senhor abre, aí o pessoal fala que eu faço pergunta capciosa, não é? O senhor que deu a abertura. Não. E no caso da pessoa que joga, ganha, é crente, tem a fé, acredita na questão do dízimo, da oferta, ganhou, vai devolver o dízimo. Se é pecado jogar, é pecado o pastor também receber o dízimo? Então, eu já sabia que você ia chegar aí, eu me adiantei. O senhor é águia também, né? Não, porque pau que dá em Chico, dá em Francisco, irmão. Não tem pra onde correr. Se é pecado jogar, aí o dízimo. Né? A Bíblia, o que a Bíblia fala do dinheiro das rameiras? Né? Nós temos que tomar muito cuidado. Agora, eu vou contar uma experiência minha. Eu pastoreei algumas igrejas, né? E uma das igrejas que eu pastoreei, a irmã foi no mercado fazer uma compra. Chegou lá, sobra um troco, ele diz, você não quer comprar o não sei o que CAP, Federal CAP, não sei o que CAP? Já fala CAP, acho que é do capeta mesmo. E aí a irmã, não, o marido dela, não, coloca no meu nome aí, daí o dinheiro era da irmã. E o marido dela nem estava indo na igreja, um bebum. Aí ela estava indo, ela pegou e pôs o nome dele. Tudo bem, ganhou na época um New Civic, era o carro do ano. Um New Civic era um carro top e um carro popular, ganhou um Gol e um New Civic. Naquela época, em 2009, os 2 carros valiam R$100 mil. Em 2009, só estou falando 16 anos atrás. Né? Aí o que ocorreu? Seria hoje aí por volta aí dos seus R$350 mil. Aí a irmã pegou e foi no culto, tudo alegre, saiu na televisão. Né? Televisão local da cidade nossa lá, e eu pastoreando a igreja, era essa irmã. Daí a irmã foi lá, nem foi no culto, foram festejar, e eles vieram fazer filmagem na casa da irmã, já perdeu o culto de domingo. Aí a igreja não tinha muito crente, já fiquei bravo. Aí no outro dia cedo, foi lá, me chamou na escola dominical, a filha da irmã, pastor, a mãe não veio ontem no culto aí, tal, não vai, né, não deu para vir, nós vamos lá para Campinas, receber o prêmio, o senhor está sabendo que a mãe ganhou e tal? Eu falei, na verdade eu não estava sabendo, mas me ligaram aí, disseram que ela ganhou e tal. Pra você ver, eu já mudei hoje um pouco o conceito, falando 16 anos atrás, mas o princípio eu já tinha. Aí ela pegou e falou, a mãe vai para lá então. Eu falei, tá bom, tá. Levei ali e tal, mas beleza. Quando foi terça-feira ela veio, pastor, eu queria ver com o senhor, porque a mãe vai dar R$5 mil de oferta. E era uma luta para eu estar passando com essa igreja, né, pagando aluguel, aquela coisa toda. E eu tinha aberto uma congregação. E eu tinha um obreiro nessa congregação. E o obreiro era aquele obreiro que abraçava todo mundo. Sabe? Obreiro, gente boa, mas atrapalhado financeiramente. Pega dinheiro, não faz o que prometeu. E os irmãos, tudo já me reclamando. E aí essa família era amigona do obreiro, era num bairro longe, já abraçou. Antes de qualquer coisa, o obreiro já falou assim, o pastor Valmir, você já sabe o jeito dele, né? Então, se ele não aceitar o dízimo, vocês não levam para outra igreja, não. Traz para mim, que eu aceito. Eu era o pastor dele, irmão. Tá entendendo, irmão? Rapaz. Eu era o pastor dele. Esse obreiro é igual a Geazi, né? Fez uma feijoada lá na igreja, juntou dinheiro para ajudar eu na sede. Aí minha sogra congregando lá, ligou para minha filha, vocês estão passando apuro? Não, mãe. Valmir está trabalhando na vida secular, dirigindo igreja. Não, mas é que o irmão fez aqui uma feijoada, o pai doou feijão, a mãe doou calabresa, não cobramos nada, ele fez a feijoada para ajudar vocês estão passando aperto. A mãe quer saber. Ah, pastor, na hora que eu soube disso, catou o dinheiro da feijoada lá, pagou 2 prestações do carro dele e dizendo que eu estava passando aperto, irmão, usando meu nome que tinha crédito, meu nome sempre teve crédito, né? Então, essa irmã veio. Aí, quando ela chegou lá na igreja, para dizimar, eu falei, irmã, a senhora veio aqui me chamar para falar desse valor de oferta que a senhora quer dar, que é para me esquecer que a senhora jogou? Pastor, não, porque... Eu falei, irmã, eu vou te falar 2 coisas. A senhora jogou, na minha opinião, a senhora não está correta. Não, mas ela explicou que comprou, foi troco. Se fosse hoje, eu não achava tão grave, porque ela não vivia jogando, mas naquele dia jogou e ganhou. Mas não tem nada, ficou na miséria, não aproveitou para nada.
O que aconteceu, pastor Fábio? Que fica de lição para os irmãos. Olha a cabeça dela. Ó, pastor, eu já fiz o propósito com Deus, eu vou dar R$5.000 de oferta. 5.000 era bastante. Eu pagava 900 de aluguel, dava 5 meses e meio de aluguel. Aí eu peguei e falei, irmã, a salva vai passar no culto. Se a senhora tem no coração o desejo de dar, de ofertar, foi isso que eu fiz, irmão. Se eu estava errado ou certo, eu não sei. A salva está lá. Eu nunca perguntei de onde veio a nota de 150, de 10 para os diáconos que recolhem oferta. Eu não pergunto se é de prostituta, se é de... Não está escrito lá. Então, se a senhora fez voto, a salva vai passar. A senhora joga seu voto dentro da salva lá. Mas é muito dinheiro. Então, é um dízimo alto. Aí eu falei, não é dízimo. A senhora está mentindo para Deus. Por quê? Eu falei, porque eu vi na reportagem, 2 carros, dá 100 mil. A senhora quer dar 5? A senhora já está roubando 50% de Deus. Metade. Ô, pastor, o senhor é muito duro. Não, irmão, eu sou realista. Só congrega comigo, diz que me ama. Então, ó, eu não vou receber envelope de dízimo de jogo. Agora, a salva vai passar. Pastor, porque se o senhor não aceitar, ela falou essa palavra. Aí eu vou ter que dar em outra igreja. Eu estou vendo que o senhor está apertado, a igreja aí o senhor trabalha. Falei, irmã, a salva passa em todo culto. A senhora sente de Deus? Quando a senhora sentir, a senhora joga lá. Aí ela veio num culto um dia, aí não quis pôr na salva, chamou o diácono, que era um dinheiro amarrado assim, e falou pro diácono, ó, eu vou dar essa oferta aqui. Aí não deu dízimo, pelo menos aprendeu a lição. Então isso aconteceu comigo, e eu fiz isso. Mas eu, na pergunta que você fez, se o pastor prega que é pecado jogar na mega, e a pessoa dá o dízimo, assinar um envelope e falar que é dízimo, ele não vai ter moral e caráter para receber. Se ele for um homem que vive, prega e vive. Agora, se a irmã pegar lá, ganhou na mega, pega 100 mil, joga na salva, eu vou perguntar para o irmão, não, essa igreja... Da onde veio esse dinheiro? Da onde veio esse dinheiro, irmão? Né? Está na salva lá. Então, mas a irmã queria dizimar, acertar conta com Deus. Você não resolve o pecado pagando, né? É que tem gente que acha que compra Deus, né, pastor? Tem gente que acha que compra Deus. Até a questão dos influencers aí, que fica dando igreja para pastor, que aluga... Rapaz, tem franquia de igreja. Na minha cidade tem franquia de igreja. Como assim? Rapaz, eu não sei como é que esse povo não tem vergonha na cara, irmão. A igreja é a noiva do Cordeiro, a noiva de Cristo. Perdão, irmão, estou pregando há 10 dias, todos os dias. Fiquei 2 horas aqui, estou bem com a garganta bem ruim. Fica tranquilo, pastor. Lá na minha cidade tem franquia de igreja. Eu já vou perder mais agendas também agora. Mas não tem problema não, para comer Jesus já me deu. Irmãos, olha o mundo que nós estamos vivendo. O cara abre uma church, franquia, não vou falar o nome, franquia. O cara sai da nossa igreja. Não é nem diácono ungido, consagrado com óleozinho na cabeça. Ou separado, né? Separado e nem consagrado. Porque primeiro você separa e prova como cooperador. Depois unge. Aí é unção com óleo. Separa para o diaconato. Né? Aqueles que sejam... Né, primeiro sirvam, depois eles, né, sejam separados. Se passarem na prova. E aí o camarada tem a church. Geralmente church não é lugar de pobre. Ninguém abre church, irmão, se não tiver dinheiro, nem empresário, nem ninguém por trás. Porque o nome já não quer o nome português. Quanto mais abrir igreja... Aliás, irmão, deixa eu dar um aqui. Para de ficar abrindo porta de igreja, parecendo boteco. Põe meia dúzia de cadeirinha lá que você senta, as perninhas abre tudo e põe o nome da Assembleia de Deus. E põe o nome de igreja A ou igreja B. Os irmãos têm que criar vergonha na cara, irmão. E tomar cuidado. Tem muito homem de Deus pregando, pastor Fábio, ensinando, dando sangue pela igreja. E vai nessas igrejolas, cheio de revelamento aí, e fala que depois o pastor caiu, tem adultério, é a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus não tem nada a ver com essas pataquadas aí. E nem essas igrejas sérias que nós conhecemos, que não são a Assembleia de Deus também. E tem todo tipo de igreja séria. Mas, dentro do que nós estamos falando... do raciocínio que eu estava, o que acontece? A igreja é noiva do Cordeiro. Então, é uma noiva, esposa, mulher, por enquanto noiva, mas vai casar. Cristo é o noivo, esposo, né? Sim. Cristo, igreja. Noivo, noiva, esposo, mulher. Quando eu pego a igreja, que é mulher de Jesus, olha só, e uso essa mulher para bens financeiros próprios, eu estou sendo cafetão da igreja de Deus. E nós estamos vivendo uma época, pastor Fábio, que tem mais cafetão do que pastor. Porque na igreja dele, ele não era presbítero, ele não era diácono, ele não era nada. Mas na church ele é pastor. Porque ele é empresário, ele abre a igreja, ele funda, ele mesmo se unge, entendeu? E aí só traz esses pessoal de nome,
em dicas de passagem, alguns até gosto, gente boa, mas traz pessoa que tem nome na mídia, que hoje a mídia comanda tudo, e vai enchendo, e vai enchendo, e vai enchendo. E lá não tem, irmãos, ensino de nada. Se você ganhar na Mega Sena lá, meu Deus, você é pastor também. Então, infelizmente, nós vivemos dias e tempos trabalhosos, tempo de comichões nos ouvidos, como disse o apóstolo Paulo em uma de suas cartas, onde a sã doutrina não vai ser mais aceita, e aonde vão dar, né, ouvido a espíritos enganadores, e é aonde eles estão tentando fazer da noiva, entendeu? Uma fonte de renda. E Jesus é o noivo, ele está vendo que alguém se intitula pastor, ao invés de cuidar da esposa dele, da noiva, ele está fazendo dela uma prostituta, e está sendo cafetão da prostituta e arrancando dinheiro. Entre aspas, não estou dizendo que a igreja, viu? Eu estou dizendo algumas igrejas, não é igreja no termo literal aí da palavra igreja, tá, pastor Fábio? Como instituição. Como instituição hoje aí. Porque é uma diferença. Não no organismo vivo da Igreja de Cristo, que essa ninguém põe a mão, ninguém faz dela prostituta, essa é uma igreja limpa, né? Que tem lá na Assembleia, na Presbiteriana, na Quadrangular, na Church, todos esses lugares tem lá um fragmento da igreja, organismo vivo de Cristo, e ele vai vir buscar esse povo. Mas um monte vai ficar para trás. Mas eu sei também que o senhor é um pastor muito sábio, o senhor não generalizou. Existem aqueles também que recebem uma visão de Deus para abrir uma church, não recebe. E eu já fui bem tratado na church, em algumas. Tem gente que foi consagrado, ungido, é pessoa que tem histórico, Fábio. Ó, eu vou te resumir aqui. Quando você lê a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, eu quero, pastor Fábio, que o senhor me mostre na Bíblia Deus fazendo alguma coisa através de grandes pregadores. De grandes pregadores? Na Bíblia. Na Bíblia. Olha, a Bíblia diz que enquanto Pedro pregava, ele foi interrompido pelo Espírito Santo e encheu aquela congregação. Então Pedro ali era um pregador e Deus fez grandes coisas através do pregador. Pedro também, quando pregou... Naquele sermão, né? Naquele sermão. Pedro também, quando pregou em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, após o derramamento do Espírito Santo, houve grandes coisas através do pregador, que 3.000 almas aceitaram a Jesus. Inclusive, naquele dia, Jesus poderia escolher qualquer um. Sim. Menos Pedro, se fosse nós, porque Pedro era aquele cara que fazia assim, ó. Tamo junto, pastor Verdade. Fábio. Tamo junto, Jesus. Tá junto mesmo? Negava. Tô contigo. Esses aí não tá contigo, mas eu vou até a morte. Eu digo sempre, cuidado com essa frase, tamo junto. Todo mundo que me traiu, que me prejudicou, tamo junto, pastor, tamo junto. Então Pedro estava junto. Na primeira oportunidade ele negou a Cristo, e dera a segunda ele negou de novo, dera a terceira. Na terceira a Bíblia diz assim que Pedro espraguejou. Não conheço, não quero saber, não estava lá e tchau. Então não estava junto com Jesus coisa nenhuma. Só que quando Jesus vai escolher alguém para pregar, no dia que o Espírito Santo desce, que a igreja é inaugurada, ele escolhe Pedro. Porque as escolhas de Deus, de Cristo, elas são improváveis. Sim. Então, não escolheu Pedro porque ele era um grande pregador, na minha opinião. Escolheu Pedro porque ele era um grande homem. Que grande homem? Um homem que negou a Cristo, mas que se arrependeu. Mas que pelo Espírito Santo ali foi um grande pregador. Foi. Aí tem o episódio também do capítulo 3, quando Pedro fala, olhe para nós, não temos De prata Atos, nem ouro. subindo ao templo na hora nona, Isso. na hora da oração. O que temos, nós te damos, levanta-te e anda em nome de Jesus. E após isso ele pregou, e enquanto ele pregava, mais de 5.000 almas aceitaram também a Jesus. Então, mais uma vez, Deus fez grandes coisas através do pregador ali. Mas não é de um grande pregador. Ele fez através... Paulo pregava. Né? Paulo pregava. Mas eu não vejo Deus na Bíblia exaltando nomes de grandes pregadores. Tem alguns episódios. Pedro foi usado tremendamente. Paulo, um dos maiores escritores, né, o maior do Novo Testamento, foi usado tremendamente por Deus. Por que eu estou dizendo isso? Quando você falou que eu não generalizo, e pode ser que Deus levante algum homem que abra uma church. Né? Church não é nada mais que igreja. Né? Esse americanizado aí que o Brasil... né, acabou adotando. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, eu vejo Deus fazendo grandes coisas através de grandes homens, não de grandes pregadores. Porque Deus está atrás de caráter, pastor Fábio. Eu conheço pastor que não prega nada. Não prega perto desses pregadores aí, eruditos, esses teólogos, né? Apesar que tem muito teólogo também, viu, irmão?
Cuidado, tem muita gente na internet aí passando por teólogo, mas são verdadeiros teólogos. Não tem nada de teólogo. E aí, pastor Fábio, o que ocorre? Você vê Deus fazendo coisas grandes através de grandes homens. Homens que tinham falhas, mas homens que se despenderam. Moisés, deixa a tua terra, deixa a tua parentela. Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó, não pregava nada. Senhor, eu não consigo nem bater um papo com Faraó lá, porque eu sou gago. Eu vou mandar alguém te ajudar, teu irmão, outro velho igual você. Está entendendo? Sim. Então Deus está procurando grandes homens na terra. Porque antes de ser pregador, ou um grande pregador, nós precisamos ser homens. Ser homens. E, de fato, nós somos o que Paulo disse, vasos de barros que Deus decidiu depositar seus valiosos tesouros. Rapaz, nós temos hoje aí, eu sou um pregador assembleiano, mas eu prego em igrejas também que não são são neopentecostais, já tive convite, comunidade, vamos dizer, algumas comunidades, que alguns assembleianos são linha dura, né, e tal. Eu mesmo já bati em algumas coisas lá no passado, mas eu tenho amizade com pastores e respeito, porque o meu negócio não é com a questão do camarada não ser da Assembleia ou de uma igreja tradicional aí. O meu problema é o cara ser um adúltero, um pilantra, um caloteiro, um mentiroso, falso profeta. O meu problema é esse. Então, o cara... você quer ver uma coisa simples? Vai no Instagram. Pega lá no Instagram, pelo menos Pega 10 pregadores que vai pregar no Gideões esse ano. Pega 10. Porque eles têm lá o negócio da prateleira, né? O pessoal aí tem na internet. Aos da prateleira de cima, Marco Feliciano, Eliseu Rodrigues, mais antigo, né? Pessoas aí mais antigas. Que consolidaram nacionalmente e internacionalmente o ministério. E são famosos. E tá tudo famoso bem. É você descer no aeroporto, tem um que te conhece, 2, 10, né? E tá tudo bem porque Deus dá fama, né? Tá ótimo, porque Deus faz isso com quem Ele quer mesmo. E depois tem, vamos dizer, uma prateleira do meio, não é tão famoso, no caso eu incluo nela, mas no meu caso já sou conhecido praticamente quase todo o Brasil. Né? Ainda mais com o advento da internet. Se eu tivesse investido nisso, hoje era muito mais. Mas eu não quis, de um ano para cá, os meninos, não, nós vamos fazer um Instagram novo para você, o senhor vai ver como o senhor é conhecido. E provaram que eles tinham razão. Pega a internet, nós estamos falando de caráter, esquece church, quadrangular, parede branca, parede preta. Esquece tudo isso. Esvazia do preconceito, vai lá agora no Instagram. Agora. Agora não, porque senão você vai sair aqui do podcast. Vai sair. Aqui. Depois. Fica aqui, depois do podcast. Eita, perdão, bati na mesa. Tô dando uma de bandeira aqui, me perdeu. Irmão, depois vocês vão saber o que é o bandeira. Assista o podcast de ontem. O de ontem. Depois você vai no Instagram, eu vou te dar um negócio básico. Alguém vai me criticar, o mimimi vai entrar. Vai lá no Instagram e faz isso, digita lá. Pega 10 nomes que está na lista dos pregadores dos Gideões. Eu estou falando de Gideões porque é um trabalho que eu amo e está em evidência e é para a pessoa entender, para mim não citar nome de pregador. E digita o nome de... Pega 10, pega o meu, tá? Tá com o meu lá também para você descer a lenha. E digita no Instagram. Acha o Instagram. O meu, se você quiser, não precisa ser o meu, mas pode ser o meu, escolhe 10 aí, desconhecido. Nem precisa ser conhecido como eu, desconhecido. Só uma ressalva, o bom que agora o Gideões fez colaboração com os pregadores, então já está lá junto, isso, né? já está lá. Na publicação do Gideões você já encontra o pregador. Você já encontra o pregador. Vai lá na lista, aí você clica lá, eles fizeram um collab, você vai. Você chega lá você vai convidar para pregar na sua igreja, você chega no Instagram dele, não importa se ele é de church do que ele é. Aí você olha lá, quantos seguidores? 80 mil, 100 mil, 120 mil. Esses dias eu vi um lá com 150 mil seguidores. Aí você puxa a barrinha do lado assim, dos vídeos. E olha lá, ele tem 100 mil seguidores e posta um vídeo, tem 80 visualização, 280. Se tiver 4, 5 mil ainda é muito pouco para quem tem 100 mil seguidores. Por quê, pastor? Eu estou dizendo que aí você já vê um pouquinho do caráter de cada um. Porque eu tenho apenas... Eu fechei com 10K no fim do ano, que fez um ano, e agora estou com 13.500 seguidores. Eu postei um vídeo anteontem, passou de 25 mil já. Como eu tenho 13 mil seguidores, eu não estou falando do assembleiano, nem os seus, que você já postou vídeo meu, que está com 80 mil, 50 mil, 500 mil, 1 milhão e 200 mil views. Agora o cara tem 100 mil seguidores, não tem um vídeo dele lá com 30 mil, com 40 mil. Então, é básico, tá? Aí não tem negócio de church. Você vê o cara, como é que o cara tem 120 mil seguidores e é irrelevante? Ninguém ouve, ninguém assiste, ninguém comenta, não tem nada. Dali,
Dali, você pega e dá uma ligada onde ele congrega. Quem é ele, o pastor dele. E começa a puxar. Então, Fábio, o povo é enganado porque quer. Nós temos meios hoje para saber que de uma fonte não sai duas águas. Então, quando a pessoa começa, assim, passar uma imagem que ele não, na verdade, não é ele, que ele não tem, você vê muito do caráter da pessoa aí. E na sua percepção, um pregador que compra seguidores, compra número de visualizações, compra curtidas, ele é tão mentiroso que não merecia estar no púlpito, então, pastor? Se o cara é capaz de tentar enganar, ludibriar as pessoas com o mínimo, mostrar uma popularidade e uma visibilidade que ele não tem, esse cara é capaz de fazer tudo para manipular as pessoas, Você está não? afirmando. Eu estou perguntando. É porque tem gente, eu já vi, eu trabalho com rede social e eu sei. O senhor está perguntando? Eu estou perguntando. Formaliza a pergunta do jeito que vou formularizar então. Ó, eu trabalho com redes sociais, Sim, então eu sei quando o cara coloca curtida, eu sei quando o cara compra seguidores, eu sei quando o cara coloca visualizações, que é possível também colocar visualizações. Esse que só tem 80 visualizações ainda não descobriu que é possível comprar também. Comprar e colocar visualizações. Não, tem um lá que eu vi esses dias que ele compra. Ele compra. Os caras compram. O Instagram dele, até o ano passado, não tinha visualização nenhuma. Agora, esse ano já está com 4 mil, 5 mil. Tem o tráfego pago que o cara coloca. Não, o tráfego pago aí é outro assunto. Mas aí tem como colocar visualizações também. Mas aí tem como colocar visualizações também. Na visão do senhor, o camarada faz isso em qual motivação? Manipular a massa? Mostrar uma visibilidade que não tem? Ou uma forma dele sobressair aos outros? Não tem nem como eu dizer, colocar uma opção benéfica aqui, que não tem como aí. Então, é que você fez muitas perguntas agora, o pacote ficou muito pesado nas minhas costas. Faz uma por vez, eu te respondo uma por vez, vai pra gente. Vai lá, qual é a motivação, no caso de um pregador, comprar visualizações, comprar curtidas e comprar seguidores? Qual é a motivação por trás disso? Uma tentativa frustrada de ter agenda, de ser reconhecido, de ter notoriedade, quando na verdade ele não tem. Isso se caracteriza como pecado? Mentir é pecado? É pecado. Responda aí vocês por si mesmo, então. O diabo é o pai da mentira? Mentir é pecado? É pecado. Então, pastor Valmir, o senhor nunca mentiu? Já, quem nunca? Né? Uma vez sem querer, fala que eu não estou, tal. A gente ora e tal, mas mentir é pecado? Porque tem a galera que está fazendo isso, mostrar uma popularidade que não tem ainda, né? Então, quando a gente é novo no ministério, é uma coisa, mas depois que você consolida, que você tem uma história, você tem que começar a sair do leite, pastor Fábio. E, rapaz, o que Deus tem pra gente, tem pra gente. Tentaram me esconder, me abafar a vida inteira. E não tem jeito, Deus está soprando meu nome sem eu querer. Deus trabalha, Deus faz, Deus está fazendo. Eu hoje, se eu quiser, eu posso comprar seguidor. Eu posso comprar, porque o meu Instagram está bombando. Se eu comprar 50 mil seguidores, passa tranquilo. Não passa? Porque eu tenho visualização, com 13 mil eu tenho visualização de 20, de 30, 50, 80, 200. Depende, porque daí a compra que o senhor fizer, o seu engajamento pode cair, né? Pode cair. Pode flopar. Eu estou dizendo pelo que já tem. Uhum. Mas os meninos, por isso que eu agradeci aqueles meninos, que ele falou, pastor, seu Instagram tem seguidor comprado. Eu falei, eu nunca comprei. Ele falou, os meninos disseram que tinha. O Diego está assistindo aí. O Diego, o menino crente de São Paulo, está assistindo. Ele não ganha nada meu. Ele trabalha para mim de graça, ele tem prazer. E hoje não está tanto, ele está na vida secular, né? Mas o Diego falou, pastor, eu senti no senhor um homem de Deus. Ele me segue há 4 anos na rede social e me ligou. Foi ele que me abriu a mente. Eu falei, não tem. Ele falou, pastor, o senhor está com 60 mil seguidores e o senhor não tem visualização. Eu falei, não, rapaz, porque eu tinha muito mesmo. Depois eu dei R$500 para um rapaz aí, eu falei. Um outro pregador de Gideão, um amigo meu, dei R$500. Aí, como é que funciona? Não, você vai ter visualização, vai ter não sei o quê. Mas eu não entendia. Flopou o meu Instagram. Nem o seguidor que eu tinha lá, 20, 30 mil, não valia mais nada. O menino falou para mim, pastor, o senhor é muito crente para trabalhar com uma porcaria dessa. Eu estou aqui falando português claro, irmão. Esse menino disse, pastor, eu acompanho sua vida, sua esposa, seus filhos. Eu acompanho tudo do senhor. Não condiz com o senhor, seu Instagram. Deixa eu excluir aquilo lá e vamos fazer um do zero. Eu falei, nossa, eu já não tenho rede social nenhuma. Não gasto com nada. Pastor, vai por mim. O senhor é conhecido, tem vídeo do senhor no Brasil inteiro.
O pessoal do Mato Grosso postou onde o senhor pregou, o pessoal do Bedoá postou, tal, postou, Gideões postou. Eu deixei ele, acabou com o meu Instagram. Fiquei sem nada. Aí vim para o Gideões. Quando eu cheguei no Gideões, estava com 3.500 já. Falei, olha que bênção, rapaz. Agora, no final do ano, bateu 10K em menos de um ano orgânico. Agora já está em 13,5. Vai passar de 20 logo. Você está entendendo? Aí o pessoal vai lá, abre meus vídeos. Puxa, merda, graças a Deus. Infelizmente, a gente vive um tempo... Eu devo isso ao Diego, me ajudou. Sim. Porque ele sabia que eu prego contra a mentira e eu estava vivendo uma mentira. Então, eu não tampo sol com a peneira. Mas na hora que eu soube como era, eu nunca sabia que você dava o dinheiro e comprava número. Hoje eu entendo. Acabou, mano, acabou. Infelizmente, a gente está vivendo um tempo de tanta manipulação que até nessa questão de redes sociais os caras querem manipular. Tem uns aí, pastor, que coloca agenda semanal e ele coloca uma agenda que ele não vai estar lá. O cara coloca bem assim, Adebrais, Rio de Janeiro. Aí você procura, tem outra pessoa na mesma data que ele disse que vai estar. Adebrais, São Paulo. Aí e quantos Adebrais tem no Rio de Janeiro? Aí você procura, tipo, cara, onde ele vai estar? Você não vê cartaz. Ou seja, a fim de manipular as pessoas, mostrando que tem uma agenda que ele não tem. Você sabe, nós vamos apanhar, né, com essa conversa, né? Não, o senhor, eu só sou o apresentador aqui, o senhor é o convidado. Mas você é apresentador, o senhor que, tá levanta a lebre. O senhor levanta a lebre, o que eu vou fazer? Não, é terrível. Ó, pastor Fábio, eu vou te contar Só rapidinho, qual a ideia do cara colocar numa agenda em um lugar que ele não vai estar? Meu Deus do céu. O senhor já viu isso, né? Ou só já? eu vi? Não. O senhor só vai deixar pro meu lado, só vai deixar eu apanhar sozinho agora? Não, eu vejo todo dia. Vê todo dia? Eu vejo todo dia. Por que os caras fazem isso? Que manipulação dos infernos. Quer enganar quem, pelo amor de Deus? Querendo agenda, notoriedade. Você sabe o que eu valorizo no meu ministério? Porque não, eu seria de acordo o cara ir lá, orar, buscar a Deus e fazer uma story buscando ao Senhor para Ele me dar mensagens, para eu estar preparado quando a oportunidade vier. Mas eles ficam mostrando que tem uma gente que não tem, pô. Eu posso falar a verdade pra você? Sim, pode. Eu tenho dó. Porque daí você vê muito do caráter da pessoa nessas coisas. E olha o que ocorre. Alguém vai falar, pastor Valmir, mas... você quer ver o que eu vou falar? Eu já vi gente pregando nos Gideões na minha frente, descendo o cacete em rede social, descendo o cacete em oferta, em cobrar oferta, metendo a lenha, porque você quer ser famoso, porque... Aí você vai na rede social do cara, um monte de gente trabalhando pro cara. Perdão aí o termo, não gosto do cara, não. Trabalhando pro cidadão. Também não vou falar pastor, que eu nem considero muito. Então, certo, pastor, para mim é só título mesmo. Que eu gosto da vida. E então, o que acontece? Aí, pastor, mas o senhor também, pastor Valmir, não quer? Lógico que eu quero ser visto e quero ser lembrado. Mas, pastor, eu tenho 30 anos de casado com a mesma mulher. O que o senhor prefere ver um cartaz, pastor Valmir Carvalho, 30 dias pregando direto. Mas sabe que tipo de agenda? Estou passando. Aí top, sem top a agenda. Ou você quer ligar, pastor Valmir, eu ouvi um vídeo seu, como aconteceu a semana retrasada comigo, gostei demais, tal. Você quer ligar, meu pastor fala, não, pastor Valmir congrega aqui, mulher e filho, são tudo membro, ele viaja, eles estão no culto. Pastor Valmir é nosso obreiro, congrega aqui, toma ceia aqui, dizima aqui, prega na nossa sede, ensina aqui. Você entendeu? Pastor Fábio, pastor sério, vai por mim, pastor assembleano sério, pastor da DEVEC sério, pastor da church, pastor sério. Os caras não são menino. Eles sabem, eles conhecem. Ah, mas porque fulano tem muita gente? Porque tem muita congregação. Tem muito lugar para pregar. Então, eu não quero radicalizar, eu vou arrumar. Na verdade, eu já não tenho muito amigo mesmo. Né? E obrigado, irmãos, viu? Você que não gosta de mim, é um direito seu. Mas fica tranquilo, eu comi 50 anos, né? Eu creio que eu vou acabar de comer mais uns 10, 15, 20 de vida que eu tenho. Então, né, meus princípios são meus princípios. Já abri minha casa para muita gente, mas eu não estou preocupado. Me ensinaram agora a não ligar para comentário de internet. Porque tem um monte de gente que me ama, outros que me odeia, mas todo mundo que me conhece de verdade sabe que eu sou mais ou menos. Bom, não sou, mas convive comigo. Tem. Então, aonde você ligar de mim... Eu preguei ontem aqui, pastor Ivaldo Teodoro, pronto, preguei aí. Por indicação de 2, 3 pastores. Entendeu? E fui lá com carta, com credencial, recomendado de um pastor, de uma igreja séria, que é a nossa, uma das igrejas mais pujantes aí no interior de São Paulo, conhecida. Então, a sua história, seu currículo, a tua família, te dá base para Deus te colocar em lugares.
Mas aí você vai dizer, mas por que tem muito aí pilantra que está em ascensão, em explosão, e muitos homens de Deus no anonimato? Porque Deus quer te poupar, porque Deus quer me poupar. Porque na hora que Deus colocar, ninguém te derruba, ninguém tira de lá. Porque o que Deus tem para nós, tem para nós. Agora, o caminho é árduo, é sofrido, judia, é injustiça, né? A gente mesmo conversando. Mas o falecido pastor Valdir Nunes Bíssigos me disse uma frase, eu não esqueci. Me disse, não, ele disse. Se não me falha a memória, Valdir Nunes Bíssigos. A maior certeza que eu tenho do meu chamado é a vontade que eu tenho de parar. Todo mundo que é homem de Deus e tem chamado, teve vontade de parar. Vendo injustiça, vendo essas falcatruas. Infelizmente. Você olha um homem que nem pastor Zilmar, pastor Duelto, né? Esses homens conhecem todo mundo. Aí chega alguém lá, que um influente, que está colado no pastor Zilmar, que está colado no pastor Duelto, do meu presidente, fala bem, fala bem, fala bem, eles dão oportunidade, porque eu confio em você, você falou bem do Zé, eu dou oportunidade para o Zé. Aí o outro conhece o Zé, sabe que o Zé não vale nada. Mas ele fala, eu vou lá falar, pastor, o pastor já deu oportunidade, pastor já, eu vou me queimar, o pastor vai achar que eu estou querendo. Aí é onde a gente fica quieto. Mas se perguntar, a gente conta. Mas se não perguntar, cada um tem sua vida, seus problemas, né? Então, infelizmente, nós estamos vivendo essa era de mentira, era de grandeza, de glamour, da pessoa querer aparecer. E quem não quer? Quem não quer oferta, quem não quer, né? Quem não é visto não é lembrado. Mas essa frase, eu carreguei ela há muito tempo comigo. Quem não é visto não é lembrado. Um dia Deus falou para mim, eu mostro quem não é visto. Falei, sério? O Espírito Santo falou comigo, eu mostro, meu filho, quem não é visto. Falei, como? Ele falou, eu mostro. Eu tirei Davi do pasto, ninguém via. E mostrei para uma nação. E coloquei ele no topo dessa nação. Então eu mostro quem não é visto. Eu tirei José do poço. Gênesis 17. Gênesis 37, aliás. Porque eu mostro quem não é visto. Ele estava escondido, ninguém via. Jogaram ele num poço. Eu coloquei no trono do Egito. Porque eu também mostro quem não é visto. Então essa frase, quem não é visto não é lembrado, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque ela não é uma frase... em sua totalidade, verdade. Porque ela é real no mundo. Se ninguém te vê, ninguém te convida. Por que eu tenho Instagram? Porque minhas agendas aumentou muito. O ano passado não preguei nos Gideões. Tive mais agenda do que o ano retrasado que eu preguei. Por quê? Os meninos investindo no Instagram, postando meus vídeos. As pessoas me vê meu perfil, puxa minha capivara e me leva para pregar. Então, quem não é visto não é lembrado? Na terra. Mas quem não é visto pelo homem, às vezes esquecido, é mostrado por Deus no tempo que Deus quer exaltar. Então, vale a pena falar a verdade, vale a pena. Pastor, sou eu perfeito? Não sou. Não quero generalizar, não quero ser inimigo de pregador, irmãos. Olha, se você não quer ser meu amigo, também não precisa ser meu inimigo. Porque adultério na minha vida você não vai achar, eu posso achar na tua. Você já foi casado 2, 3 vezes, fala mal de mim. E você não vai conseguir achar isso na minha. Né? Você já comprou e não pagou, tem cheque por aí com seu nome, o meu não tem. Então, cuidado, eu não preciso você não gostar de mim, mas não fala mentira e mal de mim. Porque eu não estou aqui para denegrir você, nós estamos apenas falando a realidade. Agora, se você tem fé que Deus vai te honrar, seja fiel, seja verdadeiro, granjeie amigos. Né? Abra a porta com o seu caráter, com a sua verdade, não minta. Não conta que você é dono de coisa que você não é. Que 100 mil seguidores, você não tem notoriedade nenhuma. Entendeu? Então, o pastor Eliseu Rodrigues, eu vou citar nome, porque eu só cito o nome de quem eu respeito e gosto. Tá? Por isso que eu estou citando. Se fosse falar mal, estava no carro comigo, se ele ouvir, ele vai saber. O Eliseu vindo, eu e ele do Gideões, motorista, trazendo nós dois. Eu mostrei meu Instagram para ele. Falei, pastor Eliseu, ele viu, tinha 3.500 seguidores no Gideões 2023. Fez um ano agora. Quando ele viu 100 mil visualizações, 70, 30, 40, ele falou, nossa. Aí mostrou para a esposa, bem, olha aqui. Quer dizer, eu falei, um cara que tem 3 milhões de seguidores, eu fiquei tão feliz com aquela tudo do Eliseu, porque ele falou, pastor, alguma coisa de relevante você tem. Aí eu falei, rapaz, eu não entendo de rede social. Dá uma dica aí, pastor Eliseu. Aí nós tivemos uma conversinha lá e tal. Eu nem pus em prática porque eu não tenho condição de pouco que ele falou. Mas é isso, pastor. Pastor, mas talvez essa banalização ministerial em meio aos pregadores tem ocorrido pelo fato das pessoas estarem profissionalizando o seu chamado. O senhor que tem uma vasta experiência no ministério, experiência de vida, como exercer o chamado, a vocação, exercer o ministério sem profissionalizá-lo? Orando, jejuando, falando com Deus, tendo intimidade com o Espírito Santo. Porque se você fala com Deus todo dia, não tem como você tomar caminho errado. Você fala com Deus, Ele é o dono da obra, é Ele que te chamou.
É ele, lá em Apocalipse, capítulo de número... Apocalipse 3, 7 e 8, a Bíblia diz assim, ó, eu tenho a chave de Davi, que abre e ninguém fecha. Que fecha, ninguém abre. Se Deus abriu a porta do ministério para você, ninguém fecha. E se ele fechar também, pastor Fábio, ninguém abre. Ele fechou, escondeu eu no anonimato, mais de 10 anos aí, sendo conhecido por um, por outro, é ele. Um dia o Espírito Santo falou para mim, eu lembro até hoje, o Eliseu sentou do meu lado, ninguém conhecia o Eliseu Rodrigues, ele sentou do meu lado, o primeiro Gideões dele, eu já tinha pregado 1 ano. Pô, tem que admitir, o menino tem know-how, o menino tinha experiência com internet, eu já era pastor de igreja. Ninguém, eu só vi o pastor Ângelo Galvão que cumprimentou o Eliseu, ninguém deu bola para o Eliseu. A Eliseu pregou a primeira vez, o menininho, Cizinho gostou, nós conhecemos a história. Então, o que ocorre? Olha para você ver, eu lembro como se fosse hoje, o ministério dele tomou um rumo, tomou uma proporção, e aí, com o tempo, um dia eu falei, Deus, tem tantas pessoas aí que aparecem, explodem, só que eu não investi um centavo em internet, eu não tinha conhecimento de nada de internet, eu falava assim, um dia me ligaram na minha casa, um pessoal que trabalhava para os Gideões, tirando foto das coisas. Nós vimos aí, quando eu preguei a mensagem do Betume em 2015, que deu uma explodidinha no meu ministério. E você precisa de alguém cuidando da sua rede social, e me fala, eu cuido da rede do Marco Feliciano, somos nós que fazemos foto, fazemos isso, fazemos aquilo. Naquela época, e citou o nome de uns pregadores famosos, inclusive do Marco. Aí eu peguei e falei assim, irmão, você ligou para a pessoa errada. Por quê, pastor? Falei, quem faz meu marketing é Jeová. O tontão aqui, o bestão aqui. Quem faz meu marketing é Jeová. Irmão, Jeová não faz marketing de ninguém, ele tem coisa mais interessante para fazer. E eu, irmão, não entendia que ir na boca do túmulo, no túmulo, é prerrogativa de Marta, Maria, das mulheres, né? Das mulheres, da Maria Madalena, aliás, e as demais Maria, as que foram lá. Agora, mover a pedra é com Deus. E eu não entendi, eu tinha que fazer minha parte, irmão, eu tinha que pagar uns profissionais que divulgassem. Eu preguei no Gideões 4, 5 anos, preguei no ginásio, irmão, ninguém tem nada na internet. Preguei no ginásio, ninguém tirou foto. Eu fui descobrir o café da nessa, tirei foto, quem paga? Um fotógrafo que tinha lá, que eu fiquei até, nossa, revoltado. Tem que dar dinheiro, eu falei, porque todo mundo tem foto e a minha nenhuma. Então é muita coisa, pastor Fábio, na vida, que as pessoas não entendem. Então, por que eu estou dizendo isso para você? Nós temos que entender, tem coisa que é o homem que faz, e tem coisa que é Deus que faz. Mas quando Deus quer soprar, Deus pega um Genival Bento, outro que eu gosto, e faz uma interpretação de língua lá, na internet, no Genival. E na velhice, né? Na velhice, explodiu o homem foi para tudo quanto é canto. Então não tem jeito, irmão, quando Deus quer. Apocalipse 3:8, eu tenho a chave de Davi que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Aí o 8, conheça as tuas obras, diante de ti pus uma porta aberta, ninguém a pode fechar. Agora é um dos versículos que eu mais amo. Tendo pouca força, guardaste a minha... Qual é o segredo do ministério que você me perguntou? Para não mercantilizar, para não fazer do ministério uma profissão rendável, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então o que Deus está dizendo aqui? Deus não tem nada com homem forte. Eu conheço as tuas obras e diante de ti eu coloquei uma porta aberta. Tendo pouca força, quer dizer, eu trabalho com quem tem pouco. Porque quem tem muito nunca precisa de mim. Todo mundo que é soberbo, que se acha grande, caiu em adultério, irmão. Agora fica uma meia dúzia aí de crentes fazendo pataquada. Não sei porque pastor Gilmar tem que voltar fulano nos Gideões. Esse dia eu vi uns comentários ali e falei, rapaz, meu sangue não dá para essa raça. 40 anos de Gideões e fulano ficou fora. Quantas mulheres ele traçou, irmão? Quanta gente ele enrolou, quanta gente ele desviou. Para, irmão, você deu oportunidade para a pessoa a vida inteira, pastor Fábio. O cara tá no glamour, aí vai lá, cheira pó, sai com a mulher dos outros, tá pronta. Faz nós, pastor, ser humilhado, envergonhado, e fica essa meia dúzia de bobão. Rapaz, abre os Gideões para você e coloca quem você quiser, os adultos mentirosos, caloteiros lá. Lógico que ninguém vai concordar com todo mundo que prega nos Gideões, mas o pastor também tem a obrigação de saber, irmão, a vida de todo mundo, que é indicado, alguns. Agora fica essa lista aí, porque não colocou fulano, não colocou ciclano. Você quer ser dono dos Gideões, quer ser dono de Deus? Por que em 40 anos tinha que estar fulano? Você já viu esse comentário? Já. Tinha que estar ciclano. Vai perguntar para a mulher, para o marido lá que ele pegou a mulher dele? Vai perguntar lá para o camarada que vendeu droga para ele na boca de fumo, se ele quer o cara nos Gideões. Mas eu vou ser cortado por isso aqui. Mas o senhor está julgando, eu não estou julgando, irmão. É verdade, está na internet, é explícito.
Tem um monte de gente que envergonha o evangelho. E eu, por causa disso, tenho que ficar explicando, tenho que ficar falando. E é um monte de pergunta, porque fulano, ciclano, a gente tem que ficar dando conta desses malucos da fé aí. E aqueles que se regeneraram? Erraram, mas se regeneraram. Pastor? Amém. Porque uma coisa... Não mereciam uma oportunidade de retornar? Merece. Houve uma regeneração pela história dele. Merece. Houve a queda, houve a fase ruim, mas aí houve a regeneração, o arrependimento. Está tentando se erguer, se levantar. E o caminho da reconstrução parece que é mais difícil do que o caminho da construção, não é? Eu não queria falar nome, mas eu vou ter que falar. Eu não queria falar, mas vou falar. Não precisa não, pastor. Não precisa, né? Não precisa não. Então tá. Senão eu ia falar nome para você de alguns que estão pregando aí e caíram. Grandes nomes. Agora eu fiquei curioso. Não, caíram lá. Depois a turma vai falar, pastor, tá... Mas você sabe, não Quais precisa eu nomes, falar. Pastor? Não, homens de Deus que caíram lá no passado e hoje estão pregando. Todos estão sujeitos a cair, né? Mas de quem Todos você está falando sujeitos... especificamente? Não, é o pastor Josué, pastor Gesiel Gomes. Não teve uma queda no passado? Mas muito tempo e está pregando. Mas não foi restaurado? Foi restaurado. Pastor Napoleão Falcão, não teve um quaquacá lá no passado? Não está restaurado, está pregando? Sim. Então, nós somos contra? Não, não somos. Agora, uma coisa, meu irmão, o crente, pastor, põe isso na sua mente. Tem que ser igual a garça, meu irmão. Você pisa na lama, mas não mela as penas. A garça é branca da perna comprida. Ela anda na lama e não suja a pena. Agora, nós não estamos falando de oportunidade. Nós não estamos falando disso. Porque teve gente que já teve. 1, 2. Tem um aí que a turma está pedindo ele no Gideon. Ele já teve umas 3 oportunidades, irmão. Agora, você teve carro novo, mansão, oferta de 10 mil. Você viveu um glamour. E o irmão Joãozinho da quitanda lá aceitou Jesus, largou a quitandinha dele, foi pregar, é só 100 cruzeiros da gasolina. E Deus te abençoe. O homem prega, o homem tem Bíblia, o homem é teólogo, ninguém dá uma oportunidade. Agora fica pedindo oportunidade porque ele já teve 2, 3, 10. Eu sou contra. Sou a favor da regeneração. E amanhã ou depois eu estou de pé, eu posso cair também. Mas, irmão, oportunidade é uma coisa. Agora, viver a vida inteira lambendo, vivendo a vida inteira deixando grandes homens de Deus aí, que prega melhor do que eu 1000 vezes, nunca teve uma oportunidade, e ficar pedindo, cria teu evento e leva quem você quer lá, irmão. Para de ficar pondo colher no evento dos outros. Pastor, eu conheço o senhor também pelo ministério da exortação que o senhor tem. O ministério, exortação é um ministério? Pregar dessa forma mais pesada, mais enfática, mais confrontadora. Isso é uma carga que eu carrego. Seria mais... doido. Mas também tem que ter um cuidado muito grande, né? Até o pastor Hernani Santos, ele teve aqui no podcast. Não, o cuidado não é grande. É só não sair com a mulher dos outros. É só não dar cheque sem fundo. É só não contar mentira, pastor. Que o pastor só Hernani ser Santos, crente. O pastor Hernani Santos, ele falou bem assim, aquelas pessoas que pregam só pancada, só exortação, só tentando corrigir os outros... Juarez Tavares, você tá falando? Não, eu não estou citando nomes de pessoas. Eu estou falando da pessoa que prega. O senhor é um desses, que prega. Então, o pastor, ele falou assim, ele tem que tomar muito cuidado porque ele está alimentando um público que não tem misericórdia. E quando ele cair, pode ser que ele não vai ter a misericórdia isso. do público que ele mesmo alimenta. Parabéns. Não corre esse risco, pastor? Totalmente. Eu nem tenho amizade com o Juarez, eu falei, porque tem um monte de gente que quer Juarez nos Gideões também. E fica, né? Baita de um pregador, né? Bom, rapaz do céu, bate com o pau de quina. Ué, se Deus chamou ele, deu isso pra ele. É só você vai lá, procura quantas mulheres ele teve. Vai lá, procura quantas drogas ele usou, depois de crente, quantas igrejas ele usurpou. Então, antes de ficar metendo o pau na pessoa, porque... Pastor Fábio, você sabe qual que é o problema do nosso povo? Nós estamos vivendo a pior geração de crente que pisou na Terra. A pior geração de crente que pisou no planeta Terra é a nossa. Estamos vivendo agora. Onde crente mata crente. E tem um povo do mimimi que você não pode falar nada. Eu acho que eu não falei nome aqui para denegrir ninguém, né? O nome que eu falei da restauração foi com carinho, né? Pecado nós estamos falando aí, não generalizando, mas também nós estamos falando aí sem citar nomes. Abrangente. Né? Abrangente, nós estamos abrangindo aí uma questão, só que é o meu pensamento, é como eu penso. Eu tenho a mente aberta. Você quer ver uma coisa? Você falou aí que a hora que eu precisar de misericórdia eu posso não ter. E não é porque eu estou casado há 30 anos e estou há 33 com a minha esposa, né? Estou com 50 agora, mas você namora com 17, que eu não posso cair amanhã. Aquele que está em pé, cuide que não caia. Mas eu oro e choro todo dia. Deus, faz tudo comigo, mas não deixa eu cair. Não, eu choro nos hotéis.
com medo, irmão. Às vezes com saudade da esposa e tremendo. Meu Deus do céu, porque olha, na igreja eu já percebi. Comprar carro dos outros e dar calote não dá, porque tem um presidente aí que comprou uma caminhonete em mim e não me pagou até hoje 180 mil, do Rio de Janeiro, não me pagou, tá? E tá lá dirigindo, dando ceia para a igreja. Não dá nada. Agora, se você adulterar, parece que o adultério, ele tem uma conotação, mas tem coisa pior. Tem coisa pior. Esse cara aí que fez isso comigo, ele acabou com a minha esposa, acabou comigo. Fez eu vender o carro da minha esposa, fez eu financiar o meu inteiro. O cara acabou com a minha vida e está lá dirigindo a igreja. Você está entendendo? E a convenção não tomou uma providência, não troca, não tomou providência. Então, o que acontece? Nós temos que tomar um certo cuidado, porque uma coisa, pastor Fábio, é misericórdia para quem infelizmente caiu. E outra coisa é você estender a misericórdia de Deus para libertino que tem no meio da igreja. Tem muito crente libertino no nosso meio e quer usar dessa prerrogativa. O que eu vejo de crente defendendo na internet certos pregadores, eu não consigo. O camarada critica os que estão de pé e defende os que estão na lama. Agora restaurou. Outra coisa que eles dizem, não, mas confessou. Confessou porcaria nenhuma, rapaz. Confessar é eu chegar aqui agora e falar, pastor Fábio, o senhor me dá 2 minutos? Eu vim no podcast, você não conhece minha vida, mas eu queria confessar um pecado. Deus tocou no meu coração. Irmãos, meu ministério vai recomeçar a partir de hoje e eu não sei o que vai acontecer comigo. E aí eu confesso um pecado para você aqui. Aí eu confessei. Agora você traz eu aqui, eu dou uma de santarrão. Amanhã o cara manda um vídeo aí, que eu saí daqui do podcast, fui para o motel. Aí eu vou para a internet, misericórdia, eu estou arrependido. Isso aí não é confessar, isso aí pegaram no Fraga, é diferente de confissão. A Bíblia diz assim, ó, Provérbios 28:13. O neurônio, a Covid comeu uns neurônios meus, passou às vezes, mas eu lembro alguma coisinha. Provérbios 28:13. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas o que não confessa, nunca, a palavra nunca é terrível, prosperará. Aí você fica querendo colocar o cara para pregar no lugar de quem está de pé. Vá, rapaz. Confissão Verdadeira do Jimmy Swagger, né? Pelo amor de Deus, que você até chora assistindo. Que veio em rede nacional, irmão. Mundial, né? Porque tá espalhou. Louco? Mundial, né? mundial. Aí veio agora também o pastor Paulo Júnior. Confessar o quê? Apenas a forma radical que ele lidava com as pessoas. Pronto. Eu não falei o nome, você citou o nome de uma pessoa que pode precisar de misericórdia agora e não ter. Mas eu já vi gente estendendo misericórdia para ele aí na internet. Porque ele era um desses que... Só que eu não posso tampar o sol com a peneira. Eu não sei o que aconteceu. Uns falam que tem muita coisa mais por trás, outros não. Porque eu nunca vi a pessoa confessar pecado que maltratou o obreiro. Aí tem pastor da Assembleia de Deus nossa que não vai nem poder dirigir uma igreja, que maltrata e tal. Isso aí é do temperamento. Não, mas às vezes ele pegou muito pesado, né, pastor? Dependendo do contexto. E o Espírito Santo o confrontou e o constrangeu. Para mim, o Paulo Júnior faltou sinceridade. Eu até agora não estou sabendo o que ele confessou. E eu estou falando por mim. Não, ele confessou apenas o legalismo. Ele falou que a mesma forma como ele pregava, a forma rígida dele ser e a veemência da pregação dele, ele tratava algumas pessoas assim também, entendeu? Com gritos, simplificando. Ele trouxe ali a questão de um abuso de autoridade eclesiástica. Então, foi o que eu entendi dele. Mas eu achei, assim... muito estradalhaço para pouca coisa, assim, resolvi internamente com os obreiros, tal, isso aí vai dar banco, vai tirar, porque é um cara que tinha uma voz, né, não sei, eu não gosto de julgar a pessoa que eu não convivo com ele. Mas se ele era um cara público, né, e ele estava abrindo mão, estava aceitando ficar de banco, estava indo para outro ministério, ele mesmo disse que não queria mais pregar, que não era tempo de pregar, ele falou que não queria nem estar mais nas redes sociais, porque não era tempo de estar nas redes sociais, era um tempo dele sentar para aprender, ouvir e estudar. Me fala um pastor que tem essa nobreza hoje? Não, dentro, eu abro aspas, do que o Paulo Júnior falou, ele foi nobre, fecha aspas. Dentro do que eu vi, do que ele falou. Mas eu não sei os bastidores, eu não conheço. Eu vi alguém, parece que é da igreja dele, aparecer lá e falar, estão defendendo, mas não é só isso. Eu já vi alguém já. Mas o mesmo já voltou se retratando, falando que recebeu uma ligação do pastor Paulo Júnior e entendeu e o perdoou, porque o Paulo Júnior pediu misericórdia para ele. E aí ele falou que realmente o pecado dele estava relacionado a essa questão de abuso de autoridade. Agora, ficou na minha mente essa palavra que você falou. Não pode, amanhã ou depois, pessoas que pregam como eu, Juarez Tavares e outros... O próprio Paulo Júnior, que aconteceu... Mas eu nem me considero parecido com o Juarez tanto, né? O Juarez, eu acho que ele é mais sisudo do que eu, né?
Quem frequenta os trabalhos que eu prego sabe o estilo. Eu prego exortando, mas tem óleo, tem graça, tem unção, e acontece batismo, acontece... Mas eu gosto de gente que prega estilo Juarez também, exortando. Porque eu sou de um princípio que martelo de borracha não quebra pedra. E hoje, pastor, Jojo Todinho é crente, pastor. Gente, a gente ama todo mundo. Mas esse dia eu já tinha vendo crente defendendo. André Surak, o escândalo que aquela mulher causou, pastor. A Gretchen casou 50 vezes, a mulher fala que é crente. Irmão, nós temos que diferenciar. Eu sou crente. Hoje está todo mundo, a Joelma está dando glória a Deus, é crente. Irmão, o crente que passou por um processo de avivamento, a pessoa que passou por um processo, pastor, de transformação, eu gosto muito de uma frase que o Jonathan Edwards disse, né, sobre essa questão, né? O verdadeiro avivamento não é apenas emoção, mas é transformação de vida. O que Jonathan Edwards está dizendo aqui? Não é dizer, glória, ir num culto, dizimar, ir numa church, abençoar. É mudar de vida e parar de dançar de calcinha, parar de estar pelada num palco. Se Jesus te transformou, se o avivamento do Espírito Santo está na sua vida, eu quero ver a mudança. E nós estamos vivendo hoje uma época que, infelizmente, não há mudança de vida. Mas eu sinto informar para essas pessoas. Você está vivendo nem 100% no mundo e nem 100% na igreja. E quando Jesus vier, você vai ficar. É que as pessoas estão tendo uma ideia de evangelho totalmente deturpada, né? A pergunta que eu fiz aqui para o senhor a respeito de o senhor não ter medo de ser um pregador tão incisivo na exortação, alimentando um público que não tem misericórdia, se acaso um dia o senhor precisar, o senhor não vai ter desse público, foi apenas para a gente ter conversa, né? Sim. Mas assim, eu concordo que o evangelho não é massagem no ego. Não é. O evangelho é mudança e é transformação de vida. O evangelho é mortificação da carne, mortificação do eu. Arrependei-vos e crede no evangelho, raça de víboras. Eu concordo que se Quem é na igreja do pastor João hoje? E quando João estava em ascensão, que Jesus apareceu, São João, capítulo de número 4, onde Jesus sai para fazer uma viagem, para no posto de Jacó ali, o povo levantou uma fofoca contra Jesus, dizendo que Jesus apareceu, estava batizando demais, fazendo muito, a igreja crescendo muito. Aí eles levantaram uma calúnia, porque a Bíblia diz assim, Jesus mesmo não batizava, mas eram os discípulos. Sabe qual é o problema dessa geração? É uma geração de fã. Jesus nunca granjeou fã, irmão. Jesus sempre fez discípulo, porque discípulo anda na pegada do mestre, do líder. Então, a Bíblia diz assim, Jesus mesmo não batizava os seus discípulos, porque os discípulos de Jesus não eram fã, fica aplaudindo tudo que Jesus fazia. Eles repetiam o que o mestre fazia. Então, por causa dessa pegada de Jesus em fazer discípulo, o ministério de Jesus cresceu. Foram falar mal de Jesus para João. João falou, não, vocês estão enganados. Nós vamos acabar o assunto aqui, importa que ele cresça e eu diminua. Aí foram falar mal de João para Jesus. Jesus falou, não, fica tranquilo, de mulher não nasceu um homem maior do que esse homem. Teve o pescoço cortado. Agora, nós é glamour? Nós é. Então, eu posso precisar da misericórdia, eu não formo opinião de um grupo que não tem misericórdia, mas, infelizmente, tem que ter uns como eu, porque senão, irmão, é só oba-oba. Eu conheço Bíblia, eu conheço o texto bíblico, eu conheço teologia, e eu, se eu quiser, eu prego numa igreja como eu estou aqui, estilo comunidade, e minto, e faço todo mundo chorar. E agrado o pastor, ele me dá uma ofertona. Mas eu não posso fazer isso. Agora, eu sei entrar numa igreja, comunidade, numa church, eu sei entrar numa Assembleia de Deus, eu sei o que é um culto de ensino, eu sei o que é um culto público, eu sei o que é um culto avivalístico, eu sei o que é um culto denominado de vitória? De vitória, mas eu nem quero entrar nisso aí também, que é outro trem estranho também. Então, eu sei diferenciar, porque tem um obreiro que o pastor fala, ora aqui, irmão, para oferta. O irmão ora para doença. Ele vai saber diferenciar o teor de um culto. Então, às vezes os irmãos, não precisa bater. Mas é que a maioria dos vídeos que eles pegam meu é dando ensino. Eu tenho respeito de pastores que conhecem a minha história. Então, eu vou no pastor Gilmar, ele deixa eu pregar no culto de ensino. Tive no pastor Ival ontem, culto de ensino. Tive essa semana na primeira região, o pastor Percy faltou, ministrei no lugar do pastor Percy, ensino para obreiro. Mas eu tenho vida para fazer isso. Nem sou tão grande pregador, tem gente bem melhor do que eu, mas eu prego e vivo e prego. Mas não é que eu prego
que não é para ter misericórdia. Eu prego a discrepância que está no meio do povo evangélico. Infelizmente, pastor Fábio, nós estamos passando vergonha. Nós estamos com essas mulheres nuas aí nos púlpitos, semi-nua, mostrando tudo, dizendo que é pastora. Primeiro que eu já não concordo com o negócio de pastora, mas é outro assunto. E entra num negócio tão terrível que aí eles põem tudo num pacote só. Pastor não presta, pastor é pilantra, pastor é adúltero, pastor é isso, pastor é aquilo. Eu tenho misericórdia. Eu não estou falando de salvação. Todos caiu na droga, caiu no pó, caiu tudo bagunça. Mas, irmão, a Bíblia diz, a quem mais é dado, mais é cobrado. Então, camarada, Deus deu um dom, Deus deu graça, deu unção, abriu oportunidade, o cara explodiu no Brasil. Aí cai no meio da lama do pecado e todo mundo quer perdoar. Agora o Joãozinho ali, marido da irmãzinha, tadinho, se ele piscar, já era, nem sei, não dá pro coitado. Então, vamos parar com essa pouca vergonha aí, vamos parar com essa hipocrisia. Se eu cair, irmãos, eu quero misericórdia. Mas eu quero te dizer uma coisa, viu? Eu não vou dar esse prazer em nome de Jesus para esse perseguidor meu, não. Aliás, já vou deixar para você. Aliás, esse negócio de perseguição, eu estou falando dos perseguidores porque o que tem de gente, né, rapaz, que almeja estar no seu lugar, mas não quer passar onde você passou, né? Então eu ficava preocupado. Hoje em dia eu estou tão tranquilo, porque um pastor velhinho falou para mim, pastor Valmir, perseguição, isso tem desde o começo da igreja. Mas quando o senhor está sendo perseguido, o senhor está andando para frente. E quem te persegue está atrás de ti. Não tem teu carro, não tem tua casa, não tem tua vida, não tem tua esposa, não tem tua família. Só percebe porque tem inveja. Então ele está atrás de ti. Tu está na frente, olha para o alvo que é Jesus, fixa em Jesus e vai. E deixa ele correr atrás, deixa perseguir. E Deus vai dizer quem está na verdade, quem está na mentira. Então, infelizmente, nós estamos vivendo essa época. Sim, nós estamos vivendo uma época muito difícil na questão do cristianismo. Não vou usar o do cristianismo em especial, mas do gospel no geral, né? Está sendo muito banalizado. Nós estamos sendo uma vergonha para o evangelho. É tantos escândalos, pastor, tantos escândalos que às vezes eu me pergunto, o que está acontecendo conosco? Por que tanto escândalo? Porque se torna antagônico à nossa oração. Nós oramos por um avivamento, clamamos a Deus por um avivamento. As igrejas, às vezes, fazem campanha de avivamento, mas o que vem sobre nós, ao invés de avivamento, é escândalo. Por quê? Eu quero deixar 3 frases para você, nessa pergunta que você me fez. Mas antes de eu dizer essas 3 frases aqui aos irmãos e a você, sobre a questão do avivamento, tem crente que nem sabe o que é avivamento. Primeiro que nem sabe o que é avivamento. E não tem nem noção do que é avivamento. O avivamento é uma coisa tão extraordinária que, meu Deus do céu, se a pessoa for estudar sobre o avivamento das Ilhas Fiji, da Rua Azusa, né, esse de Osborne, né, que teve agora o último aí, né, mas você sabe o que está acontecendo conosco? O camarada aceita Jesus. Ó, lá vai eu de novo, eu tenho que falar do que está na evidência. Olha, eu vou arrumar uma meia dúzia de inimigo, mas tá bom. Dá uma olhada nos cartazes de agenda. Eu ia falar dos Gideões, mas deixa quieto. Eu amo. Olha nos cartazes de agenda. Pastor fulano, pastor... Irmão, rapaz, eu não sei quantos anos eu fui diácono. Ninguém deixava consagrar eu a presbítero. Depois a evangelista, a pastor. Irmãos, agora o camarada aceitou Jesus ontem. Aí está o cartaz, pastor. O cara é solteiro esses dias. O cara separou ontem. O cara casou hoje, pastor. O cara não é diácono. Ou às vezes não é presbítero ungido ainda. Por isso que cai nesse descaso que você está falando. Primeira coisa, na minha opinião, banalização do ministério pastoral. Tá? Qualquer cachorro hoje é pastor. Hoje, meu Deus do céu, todo mundo é pastor. Então, um dos primeiros problemas, a pessoa usa título. Eu acho que quando um pastor presidente visse um membro da igreja dele, que vai pregar no evento, colocar no cartaz, pastor Xareco-Teco, pastor Xareco-Teco, e o cara for diácono, ele deveria ligar lá e falar, não, esse rapaz é diácono, ele é presbítero, ele não é pastor. Porque quando ele cair, enquanto ele estiver usando o nome de pastor sem ser, não tem problema nenhum, ele tá. Só que o dia que ele cair, aí eu entro no meio da conversa. Porque eles vão falar, pastor da Assembleia de Deus caiu. Aí todos nós da Assembleia de Deus apanham. Mas não é assim. Então, uma das primeiras coisas é a banalização do título pastoral. Não é nem do ministério, porque a pessoa nem tem ministério. Quem mente nos cartazes falando que é pastor e não é, ele já... Né? E pior que eu tenho gente que eu gosto e às vezes faz isso, mas não adianta dar conselho.
Olha para você ver como a gente aprende. Eu estava ouvindo um dia desse... Mas essa questão aí, pastor, às vezes não é nem a pessoa... Rapaz, a hora voou, hein? Às vezes não é nem a pessoa, às vezes é o ministério que está recebendo a pessoa que coloca como pastor. E às Pior vezes, ainda. E às vezes a pessoa fala que não é pastor, mas mesmo assim o ministro... Não, você vai vir ministrar... Porque assim, uma das raízes... Aí eu já tiro da carga da pessoa. Não, uma das raízes do significado da palavra pastor é o quê? É aquele que dá alimento. Ou seja, se você vai alimentar as pessoas com a palavra... É o que apacenta. Pastor apacenta. Mas qual é uma das características do apacentador? Do apacentador, de quem apacenta? É dar alimento. É dar comida. Então, se você está dando alimento, você vai ali pregar... Qual é o problema do ministério local? Rapaz, se você já é um presbítero, um diácono, mas pelo menos pastoreia uma igreja, ou pastoreou, aí eu acho que ainda tudo bem. Mas, irmão, você vai pregar na igreja, não é certa igreja. Aí o pastor daquela igreja coloca lá, pastor fulano de tal. Eu não estou falando de um cara de 40 anos, de estrutura, que às vezes o ministério não quis consagrar para uma perseguição, mas o cara tem aquela palavra, o cara tem exceções, pastor Fábio, tem exceções. Mas eu tô aqui pegando um geral. Só estou falando de uma molecada. É isso, meu amigo. Infelizmente. Tem homens de Deus que são pastores, mas são presbíteros. Eu era presbítero e pastoreava a igreja. Todo mundo chamava eu de pastor. Mas eu não era pastor. Aí, quando eu parei de pastorear, eu virei presbítero na sede da igreja. Mas quando me dava oportunidade, eu era presbítero. Porque nós temos o presbicho, né? Que ele fala que tem o presbicho. Tem o diacho. Né? Tem o castor. Aquele que... Né? Ele fala que é o castor. Então tem esse povo tem. Ninguém vai acabar com essa raça. Só que nós temos que entender. Pô, se eu sou pastor de uma igreja, eu tenho obreiro que está comigo há 10, 15, 20 anos, eu não consagrei lá pastor. Aí vem um pregar na minha igreja que é diácono, eu pôr o cartaz de pastor e o que está sentado do meu lado ali. Então nós temos que tomar muito cuidado. Então, vamos lá. Um dos motivos da banalização que nós vivemos hoje é a questão da banalização ministerial. Banalização do título pastoral. Do título, perfeito. Mais o quê? Dentro dessa questão da banalização... o senhor estava falando, né? E o senhor ia dar sequência a isso, né? Então, uma das questões é essa. Segunda, apadrinhamento. Apadrinhamento. Porque, infelizmente, nós sabemos que tem isso. Tem gente que não tem condição nenhuma ministerial, entendeu? E é consagrado, e tem credencial de pastor. Aí esse aí tem credencial, mas não tem o dom, mas não tem o chamado. É outro problema também. Porque quando Jesus... Eu gosto da Bíblia, não tem jeito. De vez em quando eu lembro, né? No Espírito Santo sopra. Quando lá em Gênesis 37, a Bíblia diz assim, ó. Esta é a história de Jacó, vírgula. Tendo José 17 anos, apacentava o rebanho com teus irmãos. A Bíblia está dizendo que é a história de quem? De Jacó. Só que ela faz uma vírgula e conta a história de quem? Dos seus irmãos. Você está entendendo? A história é de Jacó. Mas aí fala, tendo José apacentado o rebanho junto com seus irmãos, Jacó já ficou esquecido. Mas a Bíblia não deixa de falar. A história é de Jacó. Porque a tua história não começa em você. A tua história começa no teu pai. Pai da fé, pai espiritual, pai carnal. Nós não temos história própria que começa em nós. Nós viemos de alguém, pastor Fábio. Nós temos um pai ministerial, um pai carnal. Então, essa é a história de Jacó. Tendo José, a história de José começa em Jacó. 17 anos, aí Deus começa a contar a história de José. Apacentava o rebanho junto com seus irmãos, papapá. Aí o que acontece? Deus olha na casa de José e vê lá uma família de 12 irmãos. E ele escolhe José. Por quê? Porque a Bíblia diz que José trabalhava e trazia um relatório ruim. Os irmãos de José eram os crentes fanfarrão, irmão. Olha essa revelação aí. É fanfarrão. Quando Deus foi escolher, Deus escolheu quem? José. Deus falou, é ele, eu vou dar o sonho para ele, porque não deu para os outros. Aí o pai dele vai fazer uma túnica. Você tem 12 filhos, irmão. Você faz uma túnica que dá justamente para o Fábio. Então José não tinha consagração credencial, mas tinha um dom chamado, escolhido por Deus e confirmado pelo homem da terra. Porque o pai fez a túnica e deu para ele. É. Ele podia ter dado a túnica para outro e falar, não, Deus deu sonho para o errado. O bom aqui em casa é o Zé. Você está entendendo? Então tem gente que é consagrado, mas não tem chamada. Mas não tem. Então, Deus não erra.
Mas o homem erra, as falhas acontecem. E ninguém é perfeito também. E as 3 frases sobre avivamento, o porquê nós não estamos vivendo o avivamento? Poderia falar mais, mas eu quero falar pelo menos 3 aqui, não quero sair daqui, quero te falar pelo menos 3 aí. Vou falar uma de William Seymour, que eu gosto muito. Eita, negão cheio do fogo, meu Deus, sim, né? Coisa linda. Seymour disse o seguinte: o Espírito Santo ainda se move onde há fome e sede de justiça. Pastor Fábio, dentro que você me perguntou sobre o avivamento, o que nós, né, temos de avivamento, Seymour disse bem, o Espírito Santo de Deus ainda, ele é o mesmo, ele se move ainda. Aonde? A sede e fome de justiça. Tem sede e fome de justiça no nosso meio? Não tem. Se tivesse sede de justiça, eles não ficavam pedindo para esconder quem Deus quer mostrar e mostrar quem já caiu e se arrebentou 10 vezes. Não tem justiça no nosso meio. Não tem uma sede, uma fome assim. Você vai dizer, não, pastor, mas tem uma gente aí, mas não aflora, não consegue ter voz. O Brasil não está passando por uma tragédia, uma derrota. Você viu aí condenar a moça do batom? Se o Feliciano e uns não se levantam e a opinião popular não vai para cima e o povo não se une, a coitada da mulher está na cadeia porque escreveu com batom lá na imagem TSE, lá na estátua do TSE. Agora, o que é pior para nós? Alguém escrever na estátua do TSE ou roubar dinheiro que dá para fazer mais de 1000 estátuas do TSE? São valores deturpados. Não tem fome e sede de justiça, porque o povo brasileiro é mole, aceita tudo. Tem que ter um líder, alguém que vem e arrasta. E quando isso acontece, as coisas mudam. Mas também aqueles que têm sede e fome de justiça, por muitas vezes, ele é silenciado, ele é abafado, ele é colocado como rebelde, ele é colocado como quem se levantou contra a autoridade espiritual. Difícil. Quem tem sede e fome de justiça Meu Deus. é escanteado, pastor. Até já me criticaram aqui porque eu trouxe alguns pastores que falam a verdade igual o senhor. Aí alguns pastores falaram bem assim, algumas situações que vocês falam lá no podcast é até verdade e deveria ser tratado internamente. Aí eu perguntei, se falar essas verdades que falam lá no podcast, ele vai continuar vivo? Ele vai pregar? Ele vai ter oportunidade? Não, não falamos nada aqui. Aliás, eu não falo contra a liderança porque eu aprendi a honrar. E depois que eu aprendi, minha história mudou. Nós temos que honrar. Quem põe, tira é Deus. Quem manda é Deus. Rapaz, meu Deus, o cara desrespeitar pastor é a pior coisa da vida dele. O cara usurpar o lugar do pastor. Meu Deus, não vamos nem entrar nisso. Mas, olha... Mas a questão da fome e sede de justiça aí que o senhor falou, entendeu? A gente tem muita gente que tem sede e fome de justiça no âmbito espiritual. Mas quando demonstram que tem sede e fome de justiça... Esse camarada é excomungado, é colocado um xizinho nas costas dele e até a 5ª geração não serve nem para ser porteiro da igreja. Não, eu não posso também negar que isso acontece. Mas eu posso te dizer uma coisa, tem gente que antes dele lutar por sede e fome de justiça, ele tem que construir a história dele também, Fábio. Porque você sabe que ninguém dá voz para quem não tem história, é aquela coisa. Ninguém recebe crítica de quem nunca construiu nada. Pastor Fábio, eu estou aqui no seu podcast, eu quero te fazer uma crítica construtiva. O que eu construí, irmão? Não existe crítica construtiva. Eu nunca fiz podcast, eu não tenho podcast, eu não gasto com podcast, eu não entendo de podcast. Como eu vou criticar o seu podcast com a crítica construtiva se eu nunca construí nada nessa área? Agora, ministerialmente, eu acredito que eu tenho alguma coisa para te ensinar. Não, o senhor pode me dar aula, né? O senhor pode me dar aula. Não posso. E eu ainda bato continência pelo respeito que eu tenho pela sua vida. Eu sei que você é um assembleiano, você é um cara lutador, Fábio, você batalha. E muitas vezes a pessoa é mal interpretada, porque tem gente que vem aqui, fala coisa que... Mas você não está aqui para falar contra a nossa igreja. Jamais. Você é um cara que eu, em 2 dias, aprendi a amar. Você está fazendo seu trabalho, irmão. Ué, quem fez seu zangu que come? Entendeu? Não posso crucificar você, porque isso é um trabalho. Então, quem sou eu? Não entendo nada. Eu estou na sua mão, irmão. Você é o da mídia. Eu sou dos bastidores. Agora, tem coisa na minha vida ministerial que eu também só aprendi depois do xizinho também. Oi, já recebeu um xizinho, pastor? Tinha um xizinho nas minhas costas. Você é doido, não, pai? Agora, eu aprendi a tirar o das minhas costas e estou tirando de um monte de gente. Maravilha. Tem um monte de irmão que vem falar comigo, eu falo, irmão, porque eu já sei o que aconteceu no passado. Não vem. Já colocaram um X grande nas suas costas? Assim? Pois, velho. Marcado. Vixe, uma vez eu recebi um X em Camboriú, na época do xizinho, um Xzão. Chamaram eu lá, você não prega mais aqui não. Ô, rapaz. Louvado seja Deus, pastor. Saiu, Gilmar, né? Pegaram a borracha e apagaram o X das costas. Primeiro que eu não tinha dinheiro para bancar ele.
Deus me livre, rapaz. Mas aí, Deus colocou um homem crente, pastor Gilmar é um homem de oração, tá? Um homem pastor de igreja mesmo. Então, né, não é fácil, não. E esses dias tentaram pôr outro X em mim de novo, mas Deus vai pegar essa raça, irmão. E não tem jeito, não. Você quer ser obreiro? Então você tem que estar disposto para apanhar. Tem que estar disposto a ser marcado. Não tem glamour, não tem flor, não adianta. Ministério, irmão, não é pra gente fraca. Não é. Se você começou no ministério fraco, você vai se fortalecer. Toma um biotônico, fontura da fé. Ministério é para quem suporta as dor das pancadas. Não, né? Tá doido. Eu quase morri, irmão. Não falei aqui a frase do pastor Valdir? Uhum. A maior certeza da minha chamada é o X nas costas, rapaz. A vontade que eu tive de parar, irmão. Nossa, eu tive vontade de parar e matar a gente ainda. É mesmo, pastor. Tá doido, rapaz. Tem muito demônio no nosso meio disfarçado de crente, rapaz. O cara, ninguém gosta de quem é correto, ninguém gosta de quem é certo. Agora, amanhã, depois eu dou uma escorregada. Que ele foi no português. Eu tô falando o que eu vivo, irmão. Amanhã, sei lá o que vai acontecer comigo. Eu nem sei se amanhã eu tô vivo. Mas vou estar, irmão. Tem uma agenda em Cajati aí, Deus abençoe. Mas o certo é que em uma mesa sempre há um Judas, né? Ah, rapaz, e olha, se você somar na porcentagem, hein? Pensou? Ali tinha 12, né? Quando se tivesse 120, quantos Judas tinha? Você tá doido. Não, deixa quieto. Quanto maior a igreja, maior os problemas, irmão. Qual a segunda frase, pastor? A segunda frase que eu queria dizer para você, a primeira, William Seymour, que eu gosto muito. John Wesley disse, o fogo do Espírito Santo não pode ser apagado, isso aqui é profundo, por tradições vazias, mas o fogo do Espírito Santo deve ser alimentado pela busca incessante por Deus. Então, o que John Wesley está dizendo aqui? Nós estamos aqui na conversa, no bate-papo, mas nós temos que tomar cuidado, que tem muito tradicional no nosso meio. Tradicional é uma coisa, o tradicionalismo exagerado é outra, completamente diferente. Então, o que John Wesley está falando? Cuidado, o tradicionalismo não pode apagar a chama, as tradições não podem tirar a chama do Espírito Santo, que está dentro do nosso coração. Mas o que acontece? Nós devemos alimentar essa chama na busca incessante por Deus. E um dia desse, o pastor Duelito Júnior falou um negócio, viralizou na internet. Irmão, deixa o povo pular, deixa o povo, lembra? Deixa o povo rodar. Porque já tem muito pastor, porque eu tenho um vídeo viralizado, está com mais de 1 milhão de visualização. 500 e pouco em um, mais 500 e poucos mil no outro, que eu falo, irmãos, você quer brincar de ganso da asa quebrada? E tem gente que criticou, outros entenderam. Você pula, roda, planta bananeira, mas seja crente também lá. Não pula aqui e lá dá mau testemunho, bate na esposa, tal. Você está entendendo a linha de raciocínio? Sim. Eu estou querendo dizer o que acontece. Irmão, se eu pegar, pastor Fábio, 10 pessoas e colocar de costa numa parede com as palmas da mão para frente e descascar um fio de 110 volts e passar na mão de cada pessoa, vai ser 10 reações diferentes. Eu tenho um tio que pega na pontinha do fio assim, com a mão, vamos ver se esse aqui é corrente. Um dia eu fui no chuveiro lá, o fio estava descascado, bateu, eu saí rodando, caí na sala. Quase que eu morro, não foi do choque, foi da cabeça que eu bati no chão. E eu tomei um choque, eu saio doido. Tem gente que segura. Então são reações diferentes. Tem gente que dança no poder puro, eu não sou contra, eu amo o mover do Espírito. Eu não quero que a tradição, eu não quero que esses pastores, eu prego em escola bíblica, eu não aguento. Disseram para mim um dia, pastor, manda um vídeo aí que nós vamos fechar uma agenda para o senhor. Estou dizendo eu. Sim. Mas não manda aqueles que Jesus está batizando, nem tem gente rodando, não, que é uma escola bíblica, eu quero um vídeo do senhor mais centrado. Mas, rapaz, eu demorei quase uma semana para achar um vídeo meu sem falar em línguas. É mesmo, eu pastor? nunca preguei um culto sem falar língua estranha. É o fogo do Espírito, né? É o fogo do Espírito. Eu nunca consegui passar um culto. Eu seguro, eu prego em muita escola bíblica hoje, vou estar em algumas aí já, que já estão divulgando, mas tem hora que eu não aguento, só que eu consigo manter hoje a compostura, eu consigo... A gente aprende, né, pastor? Sim, sim. Então, eu respeito meus pastores, eu respeito os pastores que são... Mas eu gosto do que John Wesley falou, o fogo do Espírito Santo não pode ser apagado por tradicionalismo. E a terceira frase, senão nós vamos entrar em outra, eu vou falar ela logo, que eu gosto muito, que é de Leonard Ravenhill, e Leonardo disse o seguinte... Porque tarda o pleno avivamento, né? Glória, nesse homem pregou, né? Então ele disse assim, o avivamento não começa na multidão. Nunca é na multidão, mas em um coração que se rende totalmente a Deus. Olha as frases desse homem. Não adianta, irmão. Aquela multidão gritando. O avivamento mesmo é o que eu falei dessas cantoras, desses atores, dessas atrizes que hoje tu está dizendo que é crente aí.
Que Deus abençoe que eles aceitem Jesus mesmo. É a minha oração, nossa, meu Deus. Até porque existem eu tenho alguns artistas que eu gosto. Existe a libertação imediata e existe a libertação processual também, né, pastor? Agora, enquanto tiver libertação processual, viu? Qualquer um desses artistas, eu ia falar nome, mas não vou, qualquer um. Você não dá oportunidade no púlpito da tua igreja, não, irmão. Lá é santo. Lá não sobe quem dança de calcinha lá na rua, dá 100 mil de dízimo e sobe no púlpito da tua igreja. O púlpito da igreja é santo. É lugar de pregar a palavra de Deus e é lugar de quem tem vida no altar, de quem passou por um pleno avivamento, como está dizendo Leonardo aqui, não é de multidão, é de um coração que recebeu a faísca do fogo de Deus. E essa pessoa é transformada. Essa pessoa tem condições de subir no púlpito e dar um testemunho. Eu mostrava o popozão, eu fazia isso, fazia aquilo, hoje eu sou crente, olha a minha roupa. Olha o testemunho daquela grobeleza. Sim. Né, se eu não me engano. O JP agora também. Isso. Viu? Que abriu mão do a tiazinha, se eu não me engano, é a tiazinha que uma vez. Eu não sei pastor, ela não é da minha época, não, tiazinha. Você já tem. Então eu não estou daqui não falando nem dela, porque eu não sou tanto de acompanhar essas coisas, mas me parece que é ela que também aceitou Jesus. Também aceitou e mudou. Mudou. Olha a Karina Bach, irmão. Irmão, tremendo. Eu não sou fã de nada, mas eu gosto da Karina. Nem tem tempo de assistir. Mas eu lembro das coisas que a Karina Bach fazia. Mulher linda, tudo deslumbrante. Você não vê a Karina Bach pelada? Você não vê a Karina Bach... Você tá entendendo? Sim. Que é bem nova, crente. Agora pega a Greta. A Greta é testemunho de alguma coisa, irmão? É difícil. Nunca foi crente, nunca se firmou, nunca... E tá achando que tá abafando, e o povo vai na igreja, é perigoso deixar ela fazer um piripipi no púlpito. Se ela dá disso, cuidado, irmão, Deus vai cobrar isso aí. Viu? Não tô dizendo que ela vai pro inferno, não. Dá tempo, Greta, aceita Jesus aí, Deus vai mudar a tua história, mas não casa mais não, filha. Casa mais não, que tá feio. Pastor Valmir, a gente vai ter que marcar uma outra oportunidade para o senhor vir, para a gente dar continuidade a esse podcast aqui. A gente ainda tem um podcast hoje, às 14 horas, tem que me encontrar com o pastor Abraão para um tempo de qualidade agora. Mas amei ter esse tempo de conversa com o senhor aqui. Eu gosto de pessoas de verdade. Pessoas de verdade que vêm aqui sempre dá certo. Faz tempo que eu não podia falar a verdade assim. Eu tenho dificuldade em lidar com... Será que eu vou perder muita gente? Perde não, vai ganhar mais. Perco não? Perde não. Porque assim, eu tenho dificuldade de lidar com personagens. Agora, com pessoas de verdade, eu gosto de trazer essa mesa do Eu Acredito Podcast e espero que o senhor queira retornar aqui para a gente dar continuidade a essa conversa. Pastor Fábio, eu que agradeço. Obrigado aí pela confiança, por me deixar à vontade. Deus abençoe os seus seguidores, o pessoal, né, os seus ouvintes que acompanham suas páginas. Que Deus abençoe. Segue lá também o pastor Valmir. É Carvalho Agenda Oficial. Segue lá nosso Instagram. E que Deus continue abençoando a sua vida. Que Deus continue dando graça, discernimento. Eu fiquei muito feliz de te conhecer um pouquinho mais de perto, assim. E pode ser que você vai ouvir falar alguma coisa de mim que não é tão boa, posso ouvir alguma coisa sua que não é tão boa, mas nós, olhando o olho no olho aqui, o Espírito Santo testificou, foi uma benção. Eu sou grato pela sua vida, pela confiança, e tenho que te agradecer também, porque lá atrás você andou postando uns vídeos meus aí, quando você viu que o Assembleano postou, e você andou postando, né? Acho que foi a nossa equipe lá, postou lá. Postou uns vídeos meus, fiquei muito feliz também, tenho que te agradecer, agradece eles por mim, que Deus continue prosperando, nosso querido irmão ali, simpatia de pessoa também, que está... Pastor Antônio Bandeira está mandando um abraço pro senhor aqui nos comentários. Pastor Bandeira, dá um abração aí no Pastor Bandeira também. Mandou um beijo aqui, né? Também, ó, Cheguei abraço, atrasado, um beijo. Quase que eu atraso aqui, e ele acho que não deu tempo de chegar, né? Mas tinha uma segunda parte aqui, não deu para ele vir, mas amém. Deus abençoe todos os ouvintes. Não, eu falei para ele não vir, porque senão ia dar briga. Então tá bom. Então eu tô livre desse pecado. Não, o senhor manda, senhor... Foi eu que falei. Não ia dar tempo dele falar hoje, não. Ele só ficava chutando minha cadeira ontem, deixar eu falar. Hoje eu falei. Aqui, eu tô mandando um beijo, dizendo que amou a sua vida, que lhe ama com a alma. Amém. Ele falou, a minha alma te ama, pastor Valmir. Deus abençoe, pastor. Obrigadão de coração, tá? Você está no Eu Acredito Podcast. Este foi mais um episódio, tendo a honra de receber esse príncipe de Deus, pastor Valmir Carvalho. Segue-o nas redes sociais. Agenda Carvalho Agenda. Carvalho Agendas Oficial. Segue lá no Instagram, segue também o nosso podcast oficial Eu Acredito Podcast e o meu perfil pessoal, onde você pode deixar suas mensagens, elogios e críticas. Eu leio tudo lá, tá bom? Nem sempre eu respondo, mas eu leio. Poxa. Oficial Fábio Santos. Você que está com o nome negativado, está com o nome sujo na praça, eu quero lhe ajudar te apresentando a Bosscred. Bosscred é uma empresa totalmente conceituada no mercado que tem auxiliado inúmeras pessoas, inclusive inscritos aqui no canal, a limpar o seu nome. A Bosscred garante limpar o seu nome
em até 7 dias, sem antes você quitar as suas dívidas. Você não vai precisar quitar as suas dívidas para limpar o seu nome. Você limpa o seu nome, mas como você é um cristão e quer servir a Deus com verdade, integridade e dignidade, você vai se responsabilizar em quitar as suas dívidas depois. Entre em contato aqui pelo QR Code, também o WhatsApp, doutora Franciele e doutora Camila vai lhe atender da melhor forma possível, te dando todas as orientações para que o seu nome seja limpo em até 7 dias. Você que é do estado do Paraná e está buscando um lugar onde você possa ter um tempo de entretenimento, lazer e diversão, eu lhe apresento o maior parque termal da região central do estado do Paraná, que é o América Park. A Melissa tem um recado e nós já estaremos de volta. Sol, água e felicidade se encontram no América Park, o mais novo parque aquático do centro do Paraná. Diversão garantida para toda a família. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por sua audiência. Obrigado por você fazer essa programação toda especial acontecer. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações. Nesse podcast aqui, deixa o like, deixa o seu gostei, para que a plataforma entenda que o nosso conteúdo é relevante e compartilhe com mais alguém. O Pastor Valmir tem alguns livros que ele quer anunciar aqui no Eu Acredito Podcast. Fica aí com a gente, não sai daqui não. Ouça aí a respeito dos livros do Pastor Valmir. Isso, não corre não, é rapidinho, tá ali na tela. Eu, por graça de Deus, sou escritor de 3 obras. São elas Betume Tapando Todas as Brechas. Eu falo para obreiros, falo para a família, um tratado sobre Noé, sobre a chamada ministerial de Noé, sobre como envolver tua família em um projeto que Deus falou contigo. É coisa tremenda esse livro, eu indico para todo obreiro, toda irmã, todo irmão, né? todo crente que quer tapar as brechinhas pequenas, porque infelizmente o barco não afunda por causa da água que está fora, e sim por causa daquela que está dentro do barco. Aprenda ali. Penina vai curar teu coração. Também um tratado sobre a história de Ana e Penina, onde eu falo daquela mulher rixosa, mas que Deus usou para abençoar a vida de Ana, porque a partir da chegada de Penina, a história de Ana começou a mudar. Ali também eu tenho o casamento, abasteço ou abandono, e sempre eu digo, se a gasolina do carro acaba, você não abandona, porque o amor acabou, você vai abandonar o esposo ou a esposa. Amor não acaba, amor é uma planta, tem que ser regado. Esse é para casais. Fica ali a minha dica. Se você puder, adquira os nossos materiais, entre em contato comigo nas redes sociais. Lá você pode adquirir também através do e-book. Eu tenho esses livros, todos os 3 em e-book, registrado na ESPN. São livros feitos pela gráfica RR Editor, uma bênção. Você vai ser edificado e vai abençoar também alguém se você dar de presente. Deus abençoe, pastor Fábio. Obrigado por tudo. Beijo no seu coração. Amém. É isso aí. Nós vamos nessa. Daqui a pouco estaremos de volta com mais um episódio do Eu Acredito Podcast. E a nossa programação também segue durante a semana. Agora, às 14 horas, pastor Abraão Silva. Amanhã, quinta-feira, estará conosco o pastor missionário Elismar, falando a respeito da obra missionária no Amazônia. Amanhã também será incrível, será extraordinário e emocionante. Pastor Elismar tem muita história a respeito de missões no campo missionário que pode nos levar às lágrimas. Sexta-feira, pastor Flávio Amaral estará conosco falando sobre a grande apostasia. Não perca as nossas programações. Então, assina aí, clique no sininho para que você seja notificado todas as vezes que nós estivermos ao vivo e termos conteúdos novos. Eu vou nessa, até daqui a pouco. Eu acredito na minha geração, fui escolhido